os acidentes, muita gente bêbada no celular, tem isso também, né? Agora eu acho que isso é mais, ô Fabiano, no Réveillon. Muita gente bebendo, se divertindo, que tem todo o direito mesmo de se divertir, mas daí o que não dá é para pegar a estrada, pegar o carro e sair por aí dirigindo. Também fica muito perigoso, né? O Edilson de Guarulhos também é palmeirense. O que tem de palmeirense aqui, acho que o único São Paulino é o Cristiano Panvec mesmo. Porque o que tem de palmeirense aqui, o Edilson, é sacanagem que você tá fazendo, hein, Edilson? Sacanagem. Ele tá mandando uma foto de uma pizza, acho que é mussarela, calabresa. Se for calabresa eu até nem ligo muito, mas mussarela aí é sacanagem. Já falei pra vocês que eu ainda não almocei. Aí essa foto que você manda aqui, mas um abraço pra você. Obrigado sempre. Olha, o Quinto Sinal vai marcar 5 horas da tarde, vem ele que já almoçou. Então fome não vai passar com essa pizza aqui, pra ele não tem problema. Cristiano Panvec está chegando para comandar o Bastidores do Poder. Aliás, hoje encontrei pessoalmente com Lana Canepa. Há muito tempo que eu não encontrava a Lana, que está em Brasília, tocando todos os projetos especiais lá, acompanhando de perto tudo que acontece na capital federal, mas deu para matar um pouco das saudades, viu, Cristiano Panvec? Ele está aqui em São Paulo? Passou assim, que nem um relâmpago pela redação. Vai tomar bronca, porque não me avisou. Vai tomar bronca. Passou rapidinho pela redação, deu um oi para todo mundo. Foi muito gostoso reencontrar com a Lana. Mas agora os ouvintes seguem com o Cristiano Panvec, o Bastidores do Poder. Amanhã tem mais, pessoal. Sexta-feira, sextou, tamo junto. A partir das 3 horas da tarde no Bandeirantes acontece. Até amanhã, tchau. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Estamos começando mais um Esporte em Debate, o penúltimo programa do ano de 2023. Estamos juntos, né, ao longo desta semana, desde a última terça-feira, e será assim até a próxima sexta-feira, com uma programação especial Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Você ligado no FM, faixa estendida 85.7, pelos aplicativos, pelo aplicativo Band Rádios e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de quase batendo ali 30 mil inscritos em nosso canal com imagens da nossa equipe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ativa o sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E pode compartilhar também a nossa programação, pode compartilhar o nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a transmissão. Vamos juntos até às 19 horas e 30 minutos com muitas informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani, que seguem as respectivas preparações
Mas no caso do Guarani, né? Porque o Bugre já se reapresentou ontem, visando a próxima temporada. A Ponte se reapresenta na próxima terça-feira, dia 2, depois do Réveillon, depois da virada do ano. Mas evidentemente que nos bastidores a situação é quente, porque a Ponte busca reforços e o Guarani, o Bugre, também busca reforços. Com os trabalhos técnicos do Gabriel Ribeiro, do Gel, Rei dos Palpites, e também de Lucas Pessoa. Rapaziada, aí ó, no nosso monitor, no streaming, o Lucas Pessoa fazendo os cortes das imagens. E ao fundo esse que vos fala, mostra lá de novo aquela ampliada, aí ó. Ao fundo aqui desse estúdio moderníssimo, nós estamos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito sol, muito calor nesta quinta-feira, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, nesse momento 32,8 graus em Campinas, quase 33 graus. Nós estávamos acompanhando em rede, na Rede Bandeirantes, as informações principalmente do trânsito. Você que está passando agora aqui pela região, também pode registrar a sua participação através do WhatsApp de como está o movimento nas rodovias, nas principais rodovias aqui da nossa região, principalmente sentido litoral, quem vai curtir o feriadão, quem vai curtir o Réveillon, a virada do ano na praia. Então faça a sua prestação de serviço aqui conosco através do 19 971021493, 971021493. Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2024, já está batendo na porta, já terá início mais um ano, o ano de 2024. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes com Esporte em Debate. E atenção para o Fala Galera de hoje, para você participar, para você interagir conosco. Na Ponte Preta, além da lateral esquerda, que possui apenas Jean Carlos, que está machucado, se recupera de uma contusão, de uma cirurgia, qual a posição mais carente na Ponte Preta atualmente? E aí, Ponte Pretano, qual é a posição mais carente? A Ponte, por exemplo, perdeu o Kaique França, não tem mais o Pablo Diego, mas o Elvis permanece, Fábio Sanches também saiu. Com isso, para você, qual é a posição mais carente do elenco ponte-pretano? Para os bugrinos, elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem, já com os novos contratados. Ryan zagueiro, Helder lateral esquerdo, Anderson Leite volante, Gabriel Santos e Reinaldo atacante. Destes nomes, quem você acha que vai render mais com a camisa do Bugre? Eu repito, Ryan zagueiro, Helder lateral esquerdo, Anderson Leite volante, Gabriel Santos atacante e Reinaldo atacante. Participe conosco, 19 é o código de área, 971021493, mande a sua mensagem é sempre muito importante, é sempre muito bem-vinda, mensagens de áudio, mensagens de texto, para você participar, para você interagir conosco. Estes são os temas sugeridos para o Fala Galera, mas evidentemente que você pode também trazer outros temas para que a gente possa debater, tá legal? Tá combinado? Então é isso, vamos com a primeira participação do comentarista Bandeirantes, do comentarista da Palavra Fácil. Alô, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão, o fera da opinião. Alô, Tigrão, um grande abraço para você, boa tarde. Já o Tigrão, tivemos a imagem do Tigrão. Bolis. Agora sim, vamos lá, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Bolis, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Pois é, né? Tá fechando o ano aí, penúltimo programa do ano. Existe todo esse panorama de especulações referentes a possíveis contratações. E o Fala Galera de hoje, que a nossa grande audiência, aliás, participa com muita qualidade, né, de opiniões e com muito entusiasmo. Além da lateral esquerda, que possui apenas o Jean Carlos machucado, qual a posição mais carente na Ponte atualmente? Bom, primeiro eu quero dizer que o Jean Carlos não pode nem ser colocado nessa conta aí, né? Nem pode, porque ele está fora de combate. Ele está se recuperando em fisioterapia de uma cirurgia, aliás, a segunda dele no mesmo joelho, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, que é muito grave e que é muito demorada. Então a Ponte não tem nenhum lateral esquerdo, nenhum. Então essa realmente é muito carente.
Mas a pergunta é, qual além dela? Eu acho que os atacantes de beirada. Atacantes de beirada. A Ponte não tem essa opção. E por que eu estou dizendo isso? Porque o meio-campo está montado, a zaga está montada e a lateral direita está montada e o gol está montado. O meio-campo deve ser Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis e ter o Gé. Mas não podemos jamais considerar o Gé um atacante de beirada. O Gé é um atacante de área. Então a Ponte precisa... Qual que é o compartimento mais carente hoje? Só para variar. É o ataque. Porque no meio de campo, caso dê um pipoco aí com o Amaral, tem o Fraga vai continuar. Dá um pipoco com o Filipinho, tem o Leonaldi, vai ficar. E daí para frente. Então a Ponte tem 3 volantes que vão começar o campeonato e tem mais 2 ou 3 para entrar. Na zaga tem lá as suas parcas opções, mas tem. A zaga titular vai ser provavelmente Castro, que entrou muito bem no time, uma sacada, uma descoberta aí do João Brigatti, com o Matheus Silva. Lateral direito, Luiz Felipe. E tem esse menino aí que deve subir da base, vai disputar a Taça São Paulo, depois vem para o profissional. E mais uma ou outra contratação. Lateral esquerda, o titular absoluto é o Gasparzinho. Ele é invisível. Se tem, ninguém vê. É igual perna de cobra. Não sei se tem, mas se tem, eu nunca vi. Que a perna rasteja. A cobra, ela não anda, ela não usa pernas. Então, o lateral esquerdo é Gasparzinho. Fantasminha camarada. Por isso que, claro, a nossa pauta já sugere, além da lateral esquerda, qual a outra posição carente? Meio campo, já falei aqui, o ataque centralizado, tudo leva a crer que será o Gé, e a Ponte precisa de mais 3 atacantes. 3. 1 centralizado, 2 de beirada, minimamente, para tentar iniciar o campeonato aí, pelo menos de uma maneira menos turbulenta do que foi a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, objetivamente, no Fala Galera Alvinegro, Fala Galera da Macaca. Posições carentes, além da parte esquerda da defesa, do lateral esquerdo, para mim, sem dúvida nenhuma, o ataque, especialmente com jogadores de velocidade e que ocupam bem a beirada do campo. E aí a gente desce a Avenida dos Esportes. Elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem, já com os novos contratados. Rayan, Helder, Anderson Leite, Rayan zagueiro, Helder lateral esquerdo, Anderson Leite volante, Gabriel Santos e Reinaldo atacantes. Aí vem a pergunta, desses nomes apresentados, quem você acha que vai render mais com a camisa alviverde? Ai, a produção é um barato, né, velho? Responde aí, Tigrão, você ganha bem pra isso. O Boles, tem uma vinhetinha do Tigrão aí, solta aí. Vinhetinha do Tigrão. Solta aí. Vai lá, vai lá. Vamos, meu filho. Vamos lá. Valdemir, vai. É que são 12 monitores aqui na frente do GE. Valdemir Aí, ó. Gomes. Isso. Agora você solta a minha número 2. Ih. A número 2 é David Copperfield. É difícil saber. Arrisca um aí, Tigrão. O Reinaldo, atacante. Boto fé nesse garoto aí, já tem uma vivência fora do país, tem uma boa formação de base, acredito que ele, de repente, possa ser a grande surpresa das apostas apresentadas pelo Guarani até agora. O Guarani não apresentou nada, e a Ponte também não vai apresentar, que ninguém se iluda. Não apresentou nada assim de falar, nossa, sabe aquela que o torcedor faz assim, agora sim, agora vai. Não. O Guarani está trazendo apostas, o Anderson Leite eu gosto, né? É volante, mas é um jogador que chega bem à frente, um jogador de bom manejo de bola.
O Helder não foi titular no Criciúma, mas jogou várias partidas. É o Criciúma que subiu na lateral esquerda. Então, o Guarani está trazendo jogadores para fechar o elenco e para repor peças que saíram. É isso. Por exemplo, o Anderson Leite, ele vai jogar mais do que o Matheus Barbosa? Precisa esperar, pô. Não dá. Eu até tento, né? Às vezes tenho até nuances de magia, mas não sou mágico. O Reinaldo, que eu enumerei aqui e destaquei, ele vai jogar mais do que o Bruno José? Não vai, porque é outra característica. O Gabriel Santos, ele vai jogar mais do que, por exemplo, ou o próprio o outro menino que veio aí, o Anderson Leite, ou o Gabriel Santos, eles vão jogar mais do que os caras que saíram? Bruninho, o próprio Matheus Barbosa? É difícil. Vamos ter que esperar, como na Ponte vai ser a mesma coisa, umas 3 ou 4 rodadas, né? Certo é que as contratações agora, elas quebram o galho. No caso do Guarani, que já divulgou. Quebram o galho. Falou-se de contratações com nome um pouco mais conhecido, né? Bruno Nazário, por exemplo. Já estamos descartando aqui. Esfriou, não evoluiu. Não, Bruno Nazário, opa, peraí. Esse daí sim. Esse... Agora, tem aquela história. O novo executivo de futebol do Guarani, ele é rodado na bola. Ele tem ótimo relacionamento, ele trabalhou em outras regiões do país e ele tem o seu banco de dados, os seus contatos e os seus relacionamentos. Então, a gente espera que tudo isso ajude e que, na prática, a gente possa fazer uma melhor avaliação. Mas, no momento, e volto a dizer, vai ser a mesma coisa com a Ponte. É prematuro olhar a lista, o nome, olhar no YouTube e falar, contratou o Pelé. Não, não é assim. Primeiro tem que ver se dá encaixe, como vai ser a aclimatação, como vai ser a adaptação e como que vai ser o desempenho individual. Mas, assim, tem que cumprir a pauta aqui. Quem você acha dos que já foram anunciados que pode agradar mais? Tá bom, cumprindo a pauta. Reinaldo, amigos da Bandeirantes, falou com os senhores, especialmente com a nossa produção, David Copperfield Gomes. Este é o Tigrão e a sua primeira participação. Vamos também à primeira participação de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, alô, CH, um grande abraço para você, boa tarde. Olá, Boles, boa tarde, um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Vamos às pautas do programa de hoje. Fala, galera, não é? Vamos aqui à pergunta da Ponte. Além da lateral esquerda, que possui Giancarlo machucado, qual a posição mais carente da Ponte nesse momento? Ataque, sem dúvida alguma. Elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem com os novos contratados, Rayan, Helder, Anderson Leite, Gabriel Santos e Reinaldo. Desses nomes, quem você acha que mais vai render com a camisa alviverde? Pelo histórico, Reinaldo. Leandro Boles. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Um abraço para os irmãos Belezinha, que estão acompanhando o programa, estão sempre conectados, ligados. E também ao meu amigo e irmão, este ícone do rádio da televisão do interior do Brasil, Edivaldo Tietz. Tá lá na sua caminhada na metrópole charqueada, ouvindo a Rádio Bandeirantes no FM faixa estendida 85.7. Olha, siga participando conosco, hein? Já temos participações aqui, mensagens de áudio, mensagens de texto. Fala, galera de hoje. Além da lateral esquerda, que possui apenas Jean Carlos machucado, qual a posição mais carente da Ponte Preta atualmente? Elenco do Guarani se reapresentou ontem com os novos contratados. Rayan, Helder, Anderson Leite, que aliás foi titular e capitão da Chapecoense em 2021, campeã
da Série B, tendo no comando técnico exatamente Humberto Louser. Gabriel Santos e Reinaldo. Destes nomes, quem você acha que vai render mais com a camisa alviverde? 97102-1493. Já tem o Vladimir Catarino atualizando tudo sobre Ponte Preta e Guarani, e também o Edu Pinheiro hoje com mais historinhas sobre o Campeonato Paulista, além do Em Dia com a Bola e também com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista, que já está em campo para levar todas as informações do mundo da bola para você ao vivo neste penúltimo programa do ano de 2023. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Diretoria da Macaca tem interesse na contratação do argentino Hernan Toledo, jogador do Deportivo Maldonado do Uruguai. É deportivo mesmo, hein? Não é desportivo, não é Deportivo Maldonado do Uruguai. Meio-campista recebeu sondagem para ser emprestado até o fim da Série B da próxima temporada. Após concretizar a renovação de Elvis e Ramon Carvalho, diretoria da Macaca encaminha acerto para a permanência de Gabriel Santiago, aquele mesmo meia que saiu, mas não saiu. Então a tendência é que ele permaneça. João Brigatti explicou como pretende usar o jogador no Paulistão. Elenco da Macaca se reapresenta no dia 2 de janeiro, quando inicia a preparação para a estreia do Campeonato Paulista diante do Mirassol no dia 20. E a Ponte já tem um amistoso, ou melhor, um jogo-treino agendado. E não foi a Ponte que divulgou, foi o Lemense. O Lemense, que vai disputar, o Esporte Clube Lemense, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, soltou ontem à noite nas suas redes sociais 2 jogos-treinos de preparação. Inclusive o Lemense coloca como um amistoso. E entre esses 2 jogos está a Ponte Preta. Jogo-treino agendado para quarta-feira, dia 10 de janeiro, às 15 horas, está aqui, ó, local Campinas. Então este, muito provavelmente, o primeiro jogo-treino na Ponte em 2024 contra o Lemense no dia 10 de janeiro. A Ponte estreia no dia 20. Mais informações da Macaca é só acessar o portal Carlos Batista. Em destaque, a seguinte matéria: permanência de Elvis passou por conversa com o Brigatti, reajuste salarial e metas para renovação automática. Pautas do Guarani no programa de hoje desta quinta-feira. Rafael Grazioli, fisiologista do Guarani, explica como é a preparação e cuidado com atletas vindo de outros clubes. O fisiologista vai explicar ainda quais são os primeiros trabalhos feitos com o elenco desde a reapresentação que ocorreu ontem. Então é isso, o elenco se reapresentou ontem no Brinco e já iniciou os trabalhos para a próxima temporada. Diretoria não entra em acordo com o Lucão e zagueiro se despede do Guarani. A gente noticiou ontem que o Lucão não havia se reapresentado. O jogador tem proposta de outros clubes da Série B, porém não se descarta uma transferência ao futebol do exterior. A diretoria ontem avançou em negociação com o Chay, mas tem a concorrência agora do Sport. O Sport, aliás, todo jogador que o Guarani está querendo, o Sport também quer, né? Então o Sport entrou na briga e hoje eu obtive uma informação de amigos da imprensa de Limeira que a Inter de Limeira também estava interessada no jogador, mas daí quando o Guarani entrou na parada, a Inter praticamente desistiu, tanto do Chay quanto do Alisson Farias. O Chay, ele tem contrato até nós informamos ontem, até 31 de dezembro de 2023, mas na verdade ele tem até 31 de dezembro de 2024 com o Botafogo, mas o Botafogo não pretende contar com o atleta. Então, ele que atuou pelo Ceará nesta temporada vai ser, evidentemente, novamente emprestado ou não terá o seu vínculo com o Botafogo dando continuidade. Então, talvez uma rescisão contratual estaria livre no mercado. Ontem nós trouxemos essa informação que o Guarani deu uma avançada em relação à negociação com o Chay, não foi concretizada e ao mesmo tempo uma esfriada em relação ao Bruno Nazário. Atacante pode chegar em definitivo para o Bugre, já que o contrato dele termina dia 31 de dezembro. Informação que a gente obteve até 31 de dezembro de 24. Mas esta rescisão pode ocorrer com o Botafogo e ele ficaria livre no mercado. Destaque do Guarani no portal Carlos Batista. Conversas por Bruno Nazário não avançam e diretoria busca novas opções. Para saber mais, de forma simples e rápida, acesse www.carlosbatista.com.br. Notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas os nossos comentaristas vão comentar.
Notícia número 1. Cuiabá acerta a contratação do volante Guilherme Madruga, ex-Botafogo de São Paulo. Volante de 23 anos é indicado ao prêmio Puskás pelo golaço de bicicleta que marcou na 14ª rodada da Série B. A premiação ocorre no dia 15 de janeiro em Londres. E para mim é o principal candidato a ganhar o prêmio Puskás, hein? O gol que o Guilherme Madruga fez foi espetacular contra o Novo Horizontino. A segunda notícia, com acerto de Gustavo Scarpa, Atlético Mineiro tem no elenco os 3 últimos craques do Brasileirão. Hulk em 21, Scarpa em 22 e Paulinho em 23. Meia de 29 anos retorna ao Brasil após uma temporada frustrada na Europa, onde atuou na Inglaterra e também na Grécia. E a opção número 3, Manchester City acerta a contratação da jovem promessa argentina Claudio Echeverri por 134 milhões de reais. A joia despertou interesse do futebol europeu após o Mundial Sub-17, onde o craque foi vice-artilheiro e marcou um hat-trick contra o Brasil nas quartas. Contudo, o jogador ainda fica mais uma temporada no River Plate por empréstimo. E para fechar, tem o Na Lata. E é o seguinte, hein? A produção hoje caprichou, então eu vou antecipar o Na Lata. Atenção, comentaristas. Vou dar uma antecipada no Na Lata. Não tem mais aquela história só na reta final do programa, não. Eles estarão atentos e vão responder na lata. Estas as pautas do programa de hoje, Esporte em Debate para você, nesta quinta-feira. E é o seguinte, você vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento, para deixar a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, fica na rua Frederico Renganeschi, número 13, no Jardim Cristina. Tem ainda a mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos, e no Satélite Íris, Avenida John Boy Dunlop, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Então siga o Instagram, @Aeropisos, ou pelo WhatsApp, que é o 19, código de área 983 15 0091. 983 15 0091. Pensou em construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Vamos com mensagens de texto nesta abertura do programa. Agradecendo desde já o pessoal participando e interagindo conosco. O Carlos do Jardim do Lago, Boles no lateral esquerdo bom para Ponte Preta, se chama Felipe com PH, jogou no Varginha este ano. Eu particularmente não conheço, viu, Carlos? Procurei aqui alguma coisa, aqui poucas informações sobre esse jogador, mas acredito na sua informação. E ele completa aqui dizendo que a Ponte precisa de zagueiros, laterais e 3 camisas 10 para o ano todo. Só isso, Carlos. Valeu, um abraço para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, Leandro Boles e todo na mesa. Boa tarde a todos da mesa. Eu acredito que todas as posições da Ponte estão carentes, mas Fábio Sanches vai fazer muita falta, também acho. Vejam que quando ele se ausentou por lesão, a Ponte sofreu demais. É o Edu Franco do centro. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, Boles. Manda um abraço para o André e também para o Saulo Xexé. Alô, André. Alô, Saulo. Um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. É o Xexé do táxi. É o Xexé do táxi, né? É o Xexé do táxi. Valeu, Xexé. Um abraço para você. Boa tarde a todos da Band. Deixando meus agradecimentos a todos da Band, sou fã de todos os comentaristas, Tigrão, CH, Gleger, enfim, de todos e daqueles que ficam nos bastidores para que o programa vá ao ar. Mostra a rapaziada aí, ó, Gabriel Ribeiro e também o Lucas Pessoa, além do Gil Kleber, do Gilberto Sufi, também do Danilo Capucci, equipe comandada pelo Gil Kleber, a nossa equipe técnica.
Então é isso, ó. Desejo um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos, dê muita luz, paz e muita saúde, que em 2024 minha Ponte Preta, com todas as dificuldades, seja muito melhor. Grande abraço a todos, é o Paulo Kikuchi. Alô, Paulo, um abraço para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, amigos. A Ponte tem que contratar laterais esquerdos e atacantes. Feliz 2024, é o Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Um grande abraço. Valeu, Edson. Grande abraço para você também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos com mensagens de áudio. A galera participando conosco aqui na Bandeirantes. Leandro Borges, boa tarde. Eu acho que como Ponte Pretano, Fernando Ponte Pretano, eu acho que de São Bernardo do Campo, eu acho que é um reserva pro Gé. Boa tarde, Boles, boa tarde, Tigrão. Vocês lembram na Ponte Preta, aquela época que tinha os 4 R's no meio de campo, e quando saía um, entrava outro, e era mais gol. Era uma época gostosa de ver a Ponte Preta jogar. Tigrão, você lembra que época que era, quem era o técnico? Boa tarde. Nelson das Tintas Paulínia. Um abraço a todos. Valeu, Nelson, um abraço pra você. E aí, Tigrão, lembra desse meio campo, os 4 R's da macaca? Ô, Tiger, responda aí pro nosso ouvinte. Não tenho aqui de bate-pronto, não tenho, não. Não tenho, não. 4 R's? Também dei uma procurada aqui, não encontrei, não. Se alguém souber, manda mensagem aqui pra gente. Você tinha Renato Cajá, é um R. Mas o outro era Elias. É com E. Você tinha Vanderlei, Marco Aurélio de K. Isso. Um é com V ou W, o outro com M e o outro com D. Também não tem. Ele falou no meio de campo, né? Estou pesquisando aqui no meio campo. Pesquisando não, puxando pela memória. Então, assim, de prima, ele falou, Tigrão vai lembrar. Tigrão vai lembrar. Ele me pegou de bermuda aqui, viu? 4 R's? Não tem assim. Agora, nosso ouvinte é muito ligado, muito atento, e lógico, é uma pergunta feita assim na lata. Na lata. Né? Bem na lata. Se alguém quiser ajudar o coitado do Tigrão, manda que aí eu falo até quem era o treinador. Beleza, o CH, o ouvinte anterior, aqui uma mensagem de texto, ele ressaltou sobre o Fábio Sanches, tá aqui, ó, foi o Edu Franco. Eu acredito que todas essas posições da Ponte estão carentes, mas o Fábio Sanches vai fazer muita falta. A gente vem falando bastante sobre o Kaique França, né? Pela regularidade, um goleiro extremamente importante, um dos jogadores mais importantes na temporada de 2023. Mas eu acredito que o Fábio Sanches também fará muita falta, né? Eu sempre, nas transmissões, ressaltava como o xerifão da zaga ponte-bretana. Evidentemente que ele teve problemas de contusão, muitas suspensões. A gente brincava até aqui no ar, né? Parecia aquela brincadeira do 1, 2, 3, pi, 5, 6, 7, pi. Sempre estava fora por suspensão. Mas vai fazer muita falta também, principalmente para o setor defensivo da Ponte. Como é que você vê a saída do Fábio Sanches, CH? Eu não acho que é uma posição que a Ponte vai morrer de preocupação. E explico. Achar zagueiro no mercado é mais simples do que encontrar jogador que faça gol. É mais fácil no mercado você encontrar goleiro, apesar da liderança e da qualidade técnica, tanto do Kaique França como do Fábio Sanches, do que encontrar atacante. Então não é que a gente não lamenta. A gente lamenta profundamente saída de Kaique e saída de Fábio, eu pelo menos. Mas você consegue encontrar com um pouco de cuidado e de preferência, de afinação para quem você vai dirigir o seu canhão para poder fazer a contratação, do que atacante. E tem um outro detalhe, a Ponte tem 2 zagueiros confiáveis, na minha opinião, e o principal ou mais surpreendente deles foi o Castro, que foi encontrado aí de uma maneira inusitada. Então por isso que talvez a gente não tenha falado tanto do Fábio Sanches, mas com certeza ele fará falta. Mas eu acho que a peça de reposição ali é mais simples do que, por exemplo, você encontrar um atacante, repito, que faça gols no lugar do Pablo Diego, por exemplo. Custa mais caro e o mercado, todo mundo quer esse jogador. O barato, bom e que faça gols. Vai encontrar, e principalmente difícil para quem tem pouco recurso, né, Boris?
Vamos com mais participações antes do intervalo comercial, às 17h32. Tá aí a todos da rádio aí. Bolis, CH. E aí, Tigrão, meu querido, Gleger, todo mundo aí da rádio. Fala, galera de hoje. Eu acho que tirando a lateral esquerda, a dificuldade da Ponte Preta vai ser atacante. Concordo com o Tigrão aí. Vai ter que contratar pelo menos uns 2 atacantes de lado e os dois lateral esquerdo. E eu gostaria de saber do Tigrão aí, o que ele acha desse time para a estreia. Pedrão, Luiz Felipe, Castro, Matheus Silva. Na lateral esquerda a gente colocaria o Ramon Carvalho para fazer lateral esquerda. E no meio campo, Leonaldi, Felipinho, Amaral e Elvis. E no ataque, um atacante que aparecer aí, o Jack. O que você acha dessa equipe aí? Forte abraço. Tamo junto. Aqui é Rodrigo, bairro do Estado de Campinas. E aí, Tigrão, meu querido. Gostou da escalação, Tigrão? Não é muito longe disso daí, né? Porque ele falou do Gé e um outro atacante que já está contratado. E tá mesmo. A Ponte já tem 6 jogadores contratados. Um deles vai ser o companheiro do Gé, sem dúvida nenhuma. Agora, eu só faço uma ressalva. Eu não quebraria o quadrado de meio campo que acabou salvando, ajudando, né? Não foi só por isso, mas que contribuiu decisivamente para o resgate da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu costumo sempre dizer que nesse ano de 2023, a Ponte conquistou 2 acessos. Estava na Série A2 do Paulista e subiu para a Série A1. E já estava na Série C do Brasileiro e subiu para a Série B, ganhando 7 pontos nos 9 últimos disputados. E esses 7 pontos, eles passam muito pelo quadrado Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis. E aí você tira o Ramon Carvalho para quebrar um galho do lado esquerdo. Mas o Leonaldi tem qualidade. Tem mesmo, eu concordo com isso. Só que você quebra uma formação de meio campo que deu certo. E minimamente eu acho que ela deveria ser preservada, já que a Ponte, ao que tudo indica, vai contar para o Campeonato Paulista e para a temporada com esses 4 jogadores de meio campo. Então eu não faria essa improvisação. Nas demais posições colocadas aí pelo nosso querido ouvinte, né? Eu acho que não foge muito disso, não. Não foge, não. Mas eu espero que até o dia 20 de janeiro, que a Ponte já tenha na ponta dos cascos aí, pelo menos um lateral esquerdo, para não ter que entrar já, desde a primeira rodada contra o Mirassol, com improvisação pelo setor. É isso, o ouvinte segue participando conosco, 971021493, já mais participações aqui conosco. O ouvinte, o Wilson Rocha, em relação a que um outro amigo ouvinte mandou sobre os 4 R's do meio campo da Ponte Preta, ele até pergunta aqui, coloca, será que não é aquele do acesso de 2011? Cajá, Renato Cajá, Renatinho, Ricardo Jesus e Ricardinho, técnico Gilson Kleina. Pode ser, é que o Ricardo Jesus era um centroavante, né? Era centroavante, tinha o Cajá, tinha realmente o Renatinho, mas pode ser realmente. Muito obrigado aí, o ouvinte que participou conosco aqui conosco. Então, aí 4R, vamos falar mas de novo? Mas não são meias, né? Vamos falar de novo. Ele falou os 4 do meio. Isso. Eu só lembro aí do Cajá. O Renatinho é atacante, né? E o Jesus também. Ricardo Jesus, centroavante. E qual que é o 4R aí? Ele colocou Ricardinho. Ricardinho, atacante também. Então, se a gente pegar, independentemente do que ele colocou, pegar assim, do meio campo para frente, 4 R's, aí dá para lembrar. Renatinho, Ricardinho, Ricardo Jesus e o Cajá, claro. Renato, R também. E o técnico era o Kleina e a Ponte subiu, 2011. Mas é que ele, quando ele colocou aquele meio campo dos 4 R's, quem era o treinador? Aí não dá para formar, eu acho que a gente não vai conseguir, mesmo que a gente consiga pegar aqui e dar uma gugada de 1900 para cá. É o jogo em que a Ponte subiu contra o ABC no Majestoso, Júlio César, Guilherme, Leandro Silva, Ferron e o Wendel,
João Paulo Silva, Josimar, falecido Josimar, né? Estava naquele acidente aéreo da Chapecoense. Caio, depois Thiago Luiz e Renato Cajá, depois Gerson, Ricardinho, depois Renatinho e Ricardo Jesus, a equipe do técnico Gilson Klena. Então é isso. Siga participando e interagindo conosco aqui na Bandeirantes, pois não? Não, por mais que tenha sido a sua criatividade e agilidade até de puxar o time, você vê que no meio-campo o Tigrão não estava tão errado assim. Só tem um R, né? É. Só um. Só o Cajá. Josimar não começa com J? Isso. João Paulo Silva não começa com J? J. Qual que é o outro? Agora eu apaguei aqui, Tigrão, mas acho que o Caio. Começa com o quê? Com C, né? C. Poderia ser com K, mas esse é com C. Não, Caio com K você forçou, hein? É igual colocar Leandro Boles com L só. Temos mais uma participação, mais uma mensagem de áudio? Temos antes do intervalo? Vamos lá então. Oi, Boles. Oi. Boa tarde. Aqui é o Emerson de Valinhos, né? Campinas, agora em Valinhos. Sim. Ponte Pretano, hein? Da pele até o osso. Ô, Boles, é o seguinte, em relação à Ponte Preta, né? O que vai fazer falta é atacante, né? Principalmente porque de todas essas perdas que nós tivemos do elenco, para mim a mais sentida vai ser o Pablo Diego. Sim. Porque ele já tinha uma característica já de entrosamento junto com o Gé, né? E os dois ali se entrosavam muito bem ali no ataque. E o Gé é meio cabeça dura, né? Então o Pablo Diego dava certo com ele. Então tomara que essas contratações que venham um atacante que se dê bem ali com o Gé. Nas demais posições, o meio de campo vai manter o mesmo, né? Tá de parabéns o meio de campo da Ponte, que finalizou. Lateral direita também. Falta esse lateral esquerdo, né? Que esse Gasparzinho por enquanto. Vamos ver quem a Ponte vai trazer, né? E a zaga, perdemos o Fábio Santos, com compensação, o Brigatti descobriu o Castro, né? Então acho que o Castro e o Matheus Silva e o Edson, agora trazendo mais um ou dois zagueiros, tá tranquilo. E outra perda também foi o Kaique França, né? Mas o Pedrão já entrou aí também, já mostrou que... Tem o Luan também, né? Dá conta do recado por enquanto aí. Tá bom. Tá bom, Boles? Sim. Dá uma analisada aí pra nós aí. Um abraço. Ótimo final de ano aí pra vocês. Obrigado. Feliz ano novo pra toda a Amém. equipe, Tigrão, CH. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Ô, Boles. Oi. Você sabe o que mais me preocupa? Fala que eu discuto. Fala. Oi, tá lá em São Joaquim da Barra, cara. Parece que ele tá lembrando o Bruno e Marrone lá. Não era no Cruzeiro do Neymar? Não, tomou furo lá. Ah, entendi. Parece que comprou um bilhete falso. Ele parece que tá lembrando o Bruno e Marrone, ele tá dormindo na praça. Sei. Só aquela foto da praça, ele já publicou umas 30 vezes, cara. Será que São Joaquim só tem aquela lazarenta daquela praça? Que isso, Tigrão? É uma praça conhecida. Puta cidade linda daquela, ele só aparece naquela praça lá, pô. Pois é. Você sabe que conhecendo bem, assim, o perfil futebolístico do atual presidente da Ponte, desde 1996, faz tempo, hein? Sim. Nossa, se é 2006, quase 30 anos. Você sabe, não, 6, né, 96, 2006, 2016, quase 30. Você sabe a conclusão que eu chego? Qual? E desses 5 ou 6 que a Ponte vai anunciar aí, depois que... Ele vai ficar bravo comigo, mas é verdade. Se ele tivesse no ar aí agora, ele ia dizer, é por aí mesmo. Se dependesse de mim, eu contrataria 11. Mas desses 5 que a Ponte já tem contratados aí, sabe o que me preocupa? O quê? Que 4 sejam volantes. E o 5º segundo volante. Já pensou?
O que ele gosta de volante é uma enormidade. Ah, não tenha dúvida alguma. Olha, a Ponte se representa no dia 2. Oficialmente não tem nenhum jogador contratado, com exceção das renovações do Elvis e também do Ramon Carvalho. Aqui pelo YouTube a galera também participando conosco. Um abraço ao Flávio Rezende, ao A. Crutters, que sempre participa conosco. O Carlos Henrique, que é o xará do nosso CH, dizendo que na falta de opção, Egídio ex-tombense seria uma boa opção. Fábio Sanches era lento. O Marco... Egídio Bedin. Não, né? Egídio acho que já foi, né, Tigrão? Já passou o tempo, né? Ô, Bolis, bom jogador, né? Pro Cruzeiro. Multicampeão. Multicampeão. Mas ele tá sem força, né? Se a Ponte falar assim, vou levar o Egídio para jogar na meia esquerda, para disputar a posição ali com o Elvis. Sim. Tá bom, eu concordo. Agora, você vai botar o cara na beirada para correr de linha de fundo a linha de fundo... Não dá, né, Bolis? Quantos anos você tem, Bolis? 28 mais 12, Tigrão. 40. Isso. Então, você faz linha de fundo a linha de fundo? Ah, não aguento. Eu faço. E o Egídio tá com 37. Então, eu faço linha de fundo a linha de fundo. Uhum. Mas no futebol de salão. Sim. De campo é muito mais difícil. E o Marco Bedin tá dizendo que na Ponte o que precisa muito são atacantes, uns 5 pelo menos. Por aí mesmo. E que é o que faz diferença no time, do resto qualquer meia boca com vontade dá certo. Valeu, a galera através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você segue participando conosco. Para você que está chegando agora, o Fala Galera de hoje. Além da lateral esquerda, que possui apenas o Jean Carlos machucado, qual é a posição mais carente na Ponte Preta atualmente? Ou seja, a Ponte não tem nenhum lateral esquerdo, vai ter que improvisar, ou a menos que acione alguém da base, né, que vai disputar a Copa São Paulo. E para os bugrinos, o elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem, já com os novos contratados, Ryan Zagueiro, Helder, Anderson Leite, Gabriel Santos e Reinaldo. Destes nomes, quem você acha que vai render mais com a camisa do Bugre? Já vamos debater também sobre outros assuntos, pautas, né, do Guarani, pautas da Ponte Preta. Já também o Vladimir Catarino chega trazendo mais informações. E daqui a pouquinho, por se tratar de um programa especial, né, da programação especial ao longo desta semana, ontem nós estivemos entrevistando o Monga e hoje vamos bater um papo com o Macedo. Macedo já vai conversar conosco. Macedo, campeão com o São Paulo, bicampeão com o São Paulo, Libertadores também do Mundial Interclubes. E na Ponte Preta também foi um jogador extremamente importante. Foram quase 130 jogos com a camisa da Macaca. Já o Macedo vai participar conosco ao vivo aqui do Esporte em Debate. E é o seguinte, hein? O assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora você já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17h46, já voltamos. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Poli. Muito bem, estamos de volta. O Lobo passou por aqui. Alô, Lobo! E não é o Lobo mal, não. Esse é o Lobo do bem. Grande Lobo passou por aqui. Bom, é o seguinte... lembrando que daqui a pouquinho começa a Copa São Paulo, hein? No próximo ano, mas 2024 já começa na segunda-feira. E na quarta-feira já tem jogo aqui, hein? A primeira transmissão esportiva da Rádio Bandeirantes em 2024. Vamos voltar a transmitir a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Roger Williams vai dar o recado no dia 3, uma quarta-feira, jornada esportiva local. Tô aqui com a escala enviada pela Aparecida Marques, a querida Cidinha. Terá início às 12h30. A bola rola às 13h. Tanabi, Ponte Preta. Roger Tigrão vai estar nessa e Vladimir Catarino, plantão e âncora o Edu Pinheiro. E no sábado, dia 6, mais Copa São Paulo, abertura da jornada 14h45, 15h15, a bola rola lá em Tupã, Guarani Atlético Goianiense. A Ponte está no grupo em Tanabi e o Guarani está em Tupã. Tupã, terra do nosso querido e saudoso José Arnaldo Canezinho, que infelizmente nos deixou recentemente.
Então o Guarani joga em Tupã, Guarani e Atlético Goianiense. Vou estar nessa com ele, Gleger, Zorzinho, Vladimir e também o Edu Pinheiro, tá bom? Então os 2 primeiros jogos das 2 primeiras transmissões da Rádio Bandeirantes no ano de 2024. Vamos falar do Bugre às 17h52. Vem chegando na área o Vladimir Catarino, atualizando as últimas do Bugrão para você. Oi, Bolis, ouvintes do Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre, que se representou ontem à tarde no Brinco de Ouro, já iniciou os trabalhos para a próxima temporada, inicialmente trabalhos físicos, né? Depois aí que o pessoal suar bastante, é que devem começar os trabalhos com bola. Preparação para a disputa tanto do Campeonato Paulista quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. E nesta preparação, Bolis, o Guarani não vai contar mais com o Lucão, zagueiro que terminou a temporada como titular. Não houve acordo, né, de renovação do Lucão com o Guarani. Ele tem propostas de outros clubes também da Série B do Campeonato Brasileiro, porém não descarta uma transferência ao futebol do exterior. O certo é que o Lucão não fica, e com isso o quarteto de zagueiros do Guarani na temporada que está se encerrando não permanece, né? Lucão, Alan Santos, Alvarinho, também o Titi, jogadores que não ficam no Guarani. Para a próxima temporada, o sistema defensivo do Bugre vai ser bastante renovado para o próximo ano. Mas vamos ouvir, Boris, o Rafael Grazioli, que é o fisiologista do Guarani. Ele explica como é feita a preparação e o cuidado com atletas vindo de outros clubes. Até porque, né, não há esse acompanhamento de outros jogadores que não estavam no Guarani. Então o Rafael explica como é feito esse trabalho. Os jogadores que chegam de outros clubes, a gente já recebe um relatório, né, de informações de saída, de tudo que fizeram aí até o momento da apresentação aqui, e a gente já utiliza essas informações, né, de outros clubes para, né, já abordar esses atletas na chegada, mas a gente usa os nossos protocolos aqui, as tecnologias que o Guarani tem aqui nas nossas facilidades, para já fazer um mapeamento inicial e de novo, individualizar as cargas desses atletas que chegam, para que sim, chegam, né, de diferentes clubes, com diferentes trabalhos, mas a gente pouco a pouco, né, de uma forma gradual, vai submetendo eles ao trabalho aqui do Guarani, e para eles irem se adaptando pouco a pouco, mas eu acho que o principal ponto é essa integração, né, integração que se tem das diferentes valências físicas, dos diferentes departamentos, para tentar chegar com o objetivo final, que é o objetivo, o desempenho otimizado desses atletas, né, de forma global. Falei há pouco, né, que a moçada vai suar bastante nesses primeiros dias de trabalhos no Brinco de Ouro. O fisiologista do Guarani, o Rafael Grazioli, explica quais são os primeiros trabalhos feitos com o elenco desde a reapresentação que aconteceu nesta quarta-feira. Desde o primeiro dia, esses atletas já são submetidos aí a treinamento físico e, sobretudo, treinamentos integrados, né? Utilizando aí todo o conhecimento da comissão, da parte técnico-tática, a parte física e diferentes valências, para já no primeiro dia já tem um trabalho, um treinamento realizado, sobretudo um trabalho físico, né? Para, na medida que a gente tem os resultados dessas avaliações, e aí vem um ponto importante também, que é interpretar esses resultados e individualizar as cargas, né? A gente conseguir, a partir disso, evoluir a parte física pouco a pouco, já, como eu falei, numa integração desde o primeiro dia com questões técnico-táticas também, né? Este é o Rafael Grazioli, fisiologista do Guarani. Falei sobre a não permanência do Lucão, né? O Guarani avança na contratação, ou pelo menos na negociação com o atacante Chay. Ele pode chegar em definitivo para o Bugre, já que o contrato dele termina em 31 de dezembro. Então fica livre no mercado. Então pode ser reforço do Guarani para a próxima temporada. O Bruno Nazário, as conversas não avançaram. A diretoria busca novas opções também para esse setor. Lógico que o Bruno Nazário seria um jogador importante, mas não pode ser refém de um jogador, né? Se não deu esse, tem que buscar outras opções. Exatamente é o que tem feito o Guarani, mesmo com a representação já feita, com jogadores já trabalhando, reforços ainda vão ser contratados para a próxima temporada. Bolis. Ah, não tenha dúvida alguma, Vladimir. Não pode ficar refém de jogador. Agora, CH, a gente ouviu aí o fisiologista do Guarani, o Rafael Grazioli. Você já acompanhou muitas
pré-temporadas, é aquela parte que o jogador não gosta, né? O jogador não gosta de trabalhos físicos, né? De corrida, disso, daquilo. Mas isso é extremamente importante, faz parte deste cotidiano de início de pré-temporada, hein, CH? Já foi mais difícil os jogadores entenderem a importância da parte fisiológica, médica e de preparo físico. O atleta não gosta, você tem toda a razão, mas hoje o atleta profissional tem muito mais consciência da importância que é todo esse trabalho de base de preparação do que no passado, com toda certeza. Hoje, com essa intensidade do jogo, não tem jeito de você colocar em segundo plano a parte física. Tudo bem que não precisa colocar na primeira, na segunda, na terceira posição a parte física. Sem técnica, você não consegue praticar bem o esporte, mas precisa essencialmente da parte física. Toda essa preparação ela é muito importante para que ao longo dos outros 10 meses, 11 meses, o atleta tenha uma condição física para poder jogar a maioria das partidas ou estar à disposição, evitar principalmente com uma boa parte física as contusões, que isso é a principal preocupação do clube, porque às vezes muitas vezes a agremiação coloca à disposição um atleta e toda hora está no departamento médico, o custo-benefício acaba não compensando, não é? Vários jogadores de Série A, jogadores de alto quilate técnico, muitas vezes, hoje menos, ficam mais no departamento médico do que em campo. Então toda essa parte de prevenção, de pré-temporada, de participação, de investigação médica, para saber se o cara está com saúde, é de muita importância hoje. E o Guarani sai na frente, aproveitando esses dias até amanhã, efetivamente, para fazer essa varredura de cada jogador, qual é a condição técnica, física, principalmente médica, para que, como na primeira assim, né? Pelo menos os jogadores que estão aí, na primeira semana, o preparador físico, o fisiologista, os médicos já tenham um raio-x do atleta para saber que tipo de treinamento cada um vai ter que receber para chegar, pelo menos de uma maneira aceitável, na primeira partida, na estreia do Guarani no Campeonato Paulista, que tá logo aí, Boris. CH, mais 2 assuntos. Lucão não permanece, essa situação, Bruno Nazário deu uma esfriada, o Chay deu uma avançada, é um jogador que te agrada, o Chay, como é que você tá vendo tudo isso? Bom, acho que o Guarani fez corretamente, queria o jogador, mas não pode fazer loucura. O Lucão não fez uma temporada, apesar de ter muitos clubes interessados no futebol dele, ele tem muito valor, eu acho que essa coisa do mercado faz parte, mas o Guarani bateu o pé, chegou no limite e eu acho que o Guarani acertou em não fazer loucura para ter o Lucão. Vai com certeza encontrar um zagueiro confiável para substituí-lo. O Nazário, em nenhum momento o Guarani afirmou que contrataria. O Guarani chegou a reconhecer, e o Juliano falou aqui na Bandeirantes, o interesse, a vontade de ter o atleta, mas o relacionamento um pouco distante do empresário com o Guarani, a pedida altíssima do jogador e a vontade do Nazário em jogar no exterior, deixaram o jogador efetivamente mais longe do brinco, agora praticamente encerrada essa possibilidade. E o Chay é um jogador experiente, sabe jogar futebol, é um cara que eu tenho muito respeito, apesar das 2 últimas temporadas ele não ter ido tão bem assim, mas a gente não pode se esquecer do ano glorioso do Chay, que ajudou o Botafogo a retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro, e lá naquela oportunidade ele jogou o fino da bola, e é um jogador que tecnicamente, caso seja possível, o Guarani de repente fazer um esforcinho a mais, mas tecnicamente ele tem boas condições de ajudar o Guarani nessa temporada ou na próxima temporada. Boris. A temporada que você se refere foi na 2021. Por que 2021? Porque nós tivemos a pandemia. Então o Campeonato Brasileiro da Série B de 20 terminou só no início de 21. E com o Botafogo ele fez 31 jogos, 8 gols e 8 assistências. Foi o melhor momento do Chay
No Ceará esse ano foram 36 jogos, chegou no início do ano, 2 gols e 2 assistências. Tigrão, quero a sua opinião também em relação às notícias de hoje do Guarani. Lucão definitivamente não permanece. Tem a questão aí da fisiologia do Guarani, o início desse trabalho e também as negociações. Bruno Nazário deu uma esfriada e o Guarani parece que deu uma avançada na negociação com o Chay. Jogador que agrada a você, Tigrão? Olha, no Botafogo ele foi muito bem. No Ceará nem tanto. Aliás, o Ceará foi, para mim, a grande decepção técnica da última Série B do Campeonato Brasileiro. Um orçamento enorme, o próprio atual executivo de futebol do Guarani, na última entrevista que nos forneceu, disse que o orçamento lá era 4 vezes maior, né? E mesmo assim ele via dificuldade para montar um elenco competitivo. O Chay lá não foi bem, não. Perdeu a intensidade, ele é um meia ofensivo, bate bem na bola, faz gols, mas ele foi muito melhor em 23 do que em 22. Se o Guarani estiver trazendo o Chay 22, ok. Se estiver trazendo o Chay 23, eu prefiro esperar um pouco, mas gosto do jogador. Eu acho que seria uma atração. Com relação ao Bruno Nazário, é uma pena. Mas eu sempre disse aqui, sem ter informações concretas a respeito do assunto, que era um jogador extremamente disputado pelo mercado, muito valorizado, com um salário um pouco acima, provavelmente, do que o teto do Guarani, e que o Guarani teria muitas dificuldades para concretizar essa transação, mesmo levando em consideração o fato de que o jogador é muito querido no Guarani, tem uma grande identificação com o clube, tem uma história de acesso no Guarani e teve uma passagem muito feliz. Ainda assim, eu tinha muitas dúvidas, eu acho que não vem mais. O destino do jogador deve ser um clube que está com o cofre num outro patamar, em comparação com os clubes de Campinas, que é o Esporte Clube do Recife. É isso, são as notícias do Bugre nesta quinta-feira. O Guarani já está treinando, visando a próxima temporada. Pode anunciar aí a qualquer momento novos jogadores. Tem essa situação vendo Chay, Bruno Nazário, que repito está um pouquinho mais distante. E tem também outras situações, tem o Alisson Farias, tem o Márcio Silva, que disputou o último campeonato, a última temporada, pelo Botafogo. O próprio Mantuan, Guilherme Mantuan, é um jogador que já entrou no radar do Guarani, não permanecerá do Botafogo para a próxima temporada, e são as sondagens das negociações e o torcedor, evidentemente, ele aguarda nomes. Chegaram os frangos crocantes da Seara, os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango, além de ser muito suculento. É simplesmente irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada da Seara? Ainda não? O que você está esperando, hein? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única de sabor. Encontre produtos da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana. E também na mega loja localizada em Sorocaba. São 18 horas e 6 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você.
você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate nesta quinta-feira. Agora são 18h09. Vamos juntos até as 19h30. E por se tratar de uma semana especial, estamos batendo um papo com esses jogadores que vestiram as camisas dos times de Campinas, grandes times do futebol do Brasil e também do mundo. E hoje quem participa conosco é o Natanael dos Santos Macedo. O Macedo está na área para participar conosco. Tudo bem, Macedo? Um grande abraço para você, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. E vamos falar um pouco do esporte, que eu acho que é a coisa mais importante na vida do ser humano. É o esporte, para a saúde e para tudo, né? Ah, com certeza. Aliás, quem está pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quando o Macedo fala, aparece uma imagem, uma foto bonita do Macedo, elegante, né? Macedo sempre elegante. Ô Macedo, você está em Americana, é isso? Tô morando em Americana ainda. Como é que foi a passagem aí do Natal? Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aí eu fui com a minha família, né? Eu passei em Caraguatatuba, né? Uhum. E agora eu passei voltou lá com a família. E agora lá, voltou. Né? Olha, mas aqui em Americana tá tudo tranquilo. Foram 128 jogos com a camisa da Ponte Preta, 32 gols marcados em duas passagens, 2000, 2001. Aquele momento marcante, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais foram os principais momentos dessa sua passagem vestindo a camisa da Ponte, Macedo. Eu tive uma passagem brilhante, né? Eu fui contratado pela Ponte Preta, né? O Marquinho Arbelin, né, que é o presidente hoje, me ligou, né? Falou sobre a Ponte Preta. Eu estava no Grêmio, né? Na época eu vim para a Ponte. Eu achei interessante, a Ponte estava com um projeto bom. E graças a Deus, né, eu cheguei na Ponte, né? A gente começou a fazer uma história brilhante na Ponte. A gente começou a fazer vários resultados importantes, né? E a Ponte tinha subido para a primeira divisão do Brasileiro há pouco tempo. E a gente conseguiu manter a Ponte aí por muitos anos no Campeonato Brasileiro e dar muita alegria para a torcida da Ponte. Chegamos na semifinal, né, do Campeonato Paulista, né,
e a gente queria chegar na final, né, mas não conseguimos, mas fizemos uma campanha brilhante na Copa do Brasil também, e eu acho que marcou, foi 3 anos que eu fiquei na Ponte no Campeonato Brasileiro, a gente classificou os 3 anos entre os 8 melhores do brasileiro, né, isso aí é uma coisa inédita, né. Ah, não tenha dúvida. Aliás, aquele time da Ponte era um timaço, principalmente no setor ofensivo. Tinha o Washington, mega massa, Fabiano, né? Que depois se tornou Luiz Fabiano, mas quando ele surge no futebol, chamado apenas de Fabiano, era um belo time, né, Macedo? Ah, um belo time. Dei muita dura no Washington, né? Luiz Fabiano, que era preguiçoso. Falei, vocês querem aprender a fazer gol? Cheguei na Ponte e falei, vocês têm que treinar. Aí eles começaram a treinar a finalização comigo. Peguei firme no Luiz Fabiano também, cobrando ele sobre isso. E graças a Deus, né, eu consegui passar um pouco, né, da minha experiência, que eu já era bicampeão paulista, brasileiro, Libertadores Mundial, tinha trabalhado 3 anos com o Tele Santana, e eu treinava muita finalização, né. Aí o Luiz Fabiano, comecei a cobrar ele sobre isso também, fazer finalização, ele começou a acompanhar eu, o Osto, aí eles começaram a fazer bastante gol também, né, e eu dei várias assistências para eles, né, então eu acho que foi muito legal também, jogar com o Luiz Fabiano aí, que depois virou Luiz Fabiano, e com o Osto, né, chegou aí, até o Nelsinho tem uma história, né, o Nelsinho falava, pô, Osto, você chegou aqui, a bola batia na sua canela, agora você não toca mais pra ninguém, caramba. Então, o Nelsinho Batista, que era treinador, falou isso, né, mas é legal, pô, porque a gente trabalhou com esses atacantes aí, que ajudou a mudar a história da Ponte também, e depois fez história, né, fora da Ponte. Eu acho que foi muito legal trabalhar com o Luiz Fabiano e com o Washington. É isso aí, o Macedo é o nosso convidado de hoje. Deixa eu passar a bola pro CH e também pro Tigrão. Vamos lá, CH, o Macedo está conosco ao vivo aqui no Esporte em Debate. Sempre bom falar com o Macedo, reviver o passado, mas eu vou tocar no assunto chato contigo, mas eu acho que é extremamente relevante e tenho certeza que você vai falar com muita propriedade. Hoje o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, garoto ainda, virou embaixador mundial da luta contra o racismo. 2 perguntas para você, Macedo. Na sua época, como jogador, você sofria injúria racial? E segundo, o que você acha do posicionamento do Vini Júnior nesta luta contra essa barbaridade que é o racismo? Um grande abraço, meu amigo. Abraço. É um prazer estar falando contigo também. Eu acompanho sempre aí na TV Bandeirantes, vocês. Quero falar o seguinte, cara. Eu, graças a Deus, nunca sofri isso aí. Não sei, nunca. Não sei se também eu procurava só jogar futebol, não dei ouvido para essas coisas. Mas eu nunca sofri isso aí, né? Porque eu levava o futebol muito a sério, né? Hoje, qualquer coisa que você faz, o povo acha que é zombaria. E o brasileiro tem, né? Essa coisa de brincar quando faz um gol. Eu acho que o Vinícius Júnior está sendo atacado pelas brincadeiras depois do gol, que não sei, né? O sorriso dele, eu acho que aquelas danças que ele faz depois do jogo, eu acho que o adversário acha como uma humilhação. Mas eu acho que ele é como divertimento dele, eu acho que é como uma alegria quando você faz um gol. Porque tem várias maneiras de você vibrar um gol. E o Vinícius Júnior tem essa maneira. Eu acho que a torcida começou a pegar no pé dele por causa disso, como é uma pessoa de cor, que já é perseguido, e aí começaram a perseguir o Vinícius Júnior, né? Porque você sabe que a cor já é perseguida, já vem desde a escravidão. Mas eu acho que isso aí é para quem não tem respeito, né? Porque eu acho que se você tem respeito pela pessoa, não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem ruivo. Eu acho que quando você tem um amor, não tem cor. Para mim não tem cor, eu acho que não tem amor, eu acho que supera tudo. Mas quando você não tem amor, que você acha que é melhor do que os outros, você começa a xingar. Eu acho que o Vinícius Júnior está na razão dele, ele tem que estar na razão dele, porque o racismo já acabou, tem lei para isso e para ser cumprida, entendeu? Então eu acho que ele está certo, mas eu nunca sofri isso. Graças a Deus eu nunca sofri. Agora está tendo isso porque... você sabe, né? Tá jogando fora do país, aquela coisa toda. No Brasil não tem muito isso, né? Mas fora do país, você sabe como que é, né? Você já é preto, vai lá, no território deles. E aí começa a fazer umas coisas que não agradam, eles vão querer falar que é porque é preto,
porque branco pode fazer, preto não pode, então tem aquelas coisas, né? Que tá querendo aparecer, entendeu? É difícil, cara, mas eu acho que o Vinícius Júnior tá na razão dele, porque o respeito é tudo. O respeito é tudo. Macedo, você tocou no assunto e em cima das respostas que você acabou dando, perfeito, seu posicionamento muito claro e inteligente. Eu queria também que você falasse do comportamento do atleta profissional hoje, como era na sua época, não é? E como é hoje. Eu tenho, particularmente, uma impressão que o jogador se preocupa, eu não estou generalizando, eu estou fazendo colocações pontuais e não vou citar nomes. O jogador de futebol hoje se preocupa, em primeiro lugar, com a parte descartável, com imagem, com uma série de coisas, menos trabalhar a parte técnica e o serviço dele, melhorar a condição técnica. Você acha que eu estou enganado? O que você pensa a respeito do atleta profissional hoje, Macedo? Então, eu aprendi muita coisa com o Tele Santana, né? O Tele Santana teve Copa de 82, Copa de 86, eu aprendi muito, porque o Tele Santana, ele conversava muito comigo. A gente ficava conversando depois do treino. É um treinador que ele preocupava, tipo assim, o Macedo foi pro Barcelona. Aí o Macedo não sabe chutar e não sabe cabecear. Então o Tele tinha o quê? A responsabilidade de quem? Do Tele. Porque eu fui pro Barcelona, eu não sei cabecear, não sei chutar. Quem que era seu treinador? O Tele Santana. Mas ele não te ensinou a cabecear nem chutar? Então o Tele tinha isso com ele. E o Tele falava sempre pra gente, vocês estão achando que tem 70 mil pessoas no Morumbi. Tem milhões de pessoas vendo, uns ouvindo no rádio, outros vendo na televisão. Então tem milhões. Vocês levam a sério, porque futebol não é brincadeira. Futebol é sério. Aonde tem gente por trás, você tem que levar a sério. Então eu aprendi muito com ele essa frase. Eu levava no meu coração. Quando eu jogava futebol, quando eu cheguei na Ponte, para mim conquistar respeito com a torcida da Ponte, até o Marquinho Arbelin, que é o presidente, falou, Macedo, aqui na Ponte é assim. Tem que jogar assim, assim, sim. Eu procurei ouvir o Marquinho Arbelin. E procurei fazer. Eu caí nas graças da torcida da Ponte. Entendeu? Então eu acho o seguinte, que o futebol hoje é muito sério, mas muitas das vezes o treinador não sei se está treinando o jogador certo, a base, se está ensinando, porque o Brasil não tem mais meia. Ontem eu estava vendo o jogo lá do Jogo das Estrelas, o Alex fazendo um golaço ontem, um meia. Hoje você achar um meia daquele tá difícil. Eu não sei se na base os treinadores, depois do treino, falam assim, menino, vem aqui, vamos ficar treinando, bater falta aqui, vamos melhorar a sua finalização. Ou ele pega e vai embora depois do treino. Já tá com o meu salário aqui, o celularzinho, porque o celular tá trabalhando tudo. O povo não vê a hora de ir embora. Acaba o treino, não vê a hora de acabar o treino. Ele não tem mais aquela a vontade. Eu faço isso por amor. Eu quero ver esse menino aqui, da seleção brasileira. Quem treinou você? Foi o Marcos, entendeu? Dando exemplo. Foi fulano de campo. Hoje, não. Ele tá preocupado com isso. Tá preocupado em pegar o dinheiro no fim do mês e tchau. E nem quer saber de ensinar mais os meninos a bater na bola, a cabecear, ou bater falta. Entendeu? Então tá sendo difícil pro Brasil ganhar uma Copa do Mundo se a base não tá trabalhando direito, não tá ensinando os meninos direito. É isso aí. Bom, estamos conversando com o Macedo. Deixa eu passar a bola pro Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Macedo está conosco aqui no Esporte em Debate. Tigrão. É uma entrevista sensacional com o Macedo, porque o Macedo é muito autêntico, né? Ele fala o que pensa, não desrespeita ninguém, jogou uma barbaridade, bons tempos, que a Ponte tinha Macedo e Washington, e ainda o Luiz Fabiano surgindo, né? Veja que diferença que é o futebol hoje. Então, muito bom a gente ouvir o Macedo dentro da sua sinceridade, da sua simplicidade, mas da sua maneira muito realista de ver o mundo e de ver o futebol. Eu quero tocar, você falou aí já 2 ou 3 vezes, Macedo. Em primeiro lugar, muito obrigado por você estar nos atendendo. Você falou de passagem aí 2 ou 3 vezes do Tele. É verdade que o Tele, certa vez você chegou com um baita de um carro lá no Morumbi, tinha que ter um estacionamento para todos os outros e um só para o seu. E o Tele, quando viu o carro, você era solteiro, molecão,
surgindo, levando sim a profissão a sério, mas com aquela empolgação que é natural do jovem. E você, a primeira grana pesada que entrou, já comprou logo uma máquina envenenada, grande, bonita. E aí o Tele teria te chamado de canto lá e perguntado a respeito de uma casa para sua mãe, se você já tinha comprado, ou para você mesmo. Se você não acha que deveria primeiro dar prioridade para casa e depois pensar no carro. É verdade isso ou é folclore? Não, é verdade, porque o Tele, como a gente era muito jovem, como você falou, eu tinha 20 anos de idade. Um menino de 20 anos de idade para 21 anos, sendo campeão paulista, campeão brasileiro, com 22 foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Aí você sabe, quando você começa a ganhar muito dinheiro, a fama começa a vir, aí vem modelo, vem cabo da Playboy, vem mulher de tudo quanto é jeito. E a gente sai do interior de São Paulo. E o Tele falava, Macedo, você está comprando muito carro, está gastando dinheiro em carro, compra imóvel, terra. Não é toda hora que você vai ganhar títulos, como você está ganhando, aproveita o dinheiro, investe em imóvel, em terra. Então o Tele tinha essa preocupação. Além dentro de campo, o Tele tinha essa preocupação fora de campo, porque é um treinador que ele viveu tudo na vida, o Tele. O Tele já tinha sido jogador, o Tele foi treinador da seleção. Então quantas coisas o Tele não viu? Então ele estava passando aquilo que ele viveu, o que ele passou. Então estava tentando colocar na cabeça da gente coisas boas, que é isso que o treinador tem que fazer, colocar na cabeça do jogador coisas boas. Que nem eu cheguei no São Paulo, o Tele falou para mim assim, ó, eu tinha 20 anos de idade, você não sabe cabecear, você não sabe chutar. Sabe o que eu falei para ele? Falei, professor, eu tô aqui para aprender, como você quer que eu bato na bola? Sabe o que ele falou? Vem aqui, menino. Eu aprendi muita coisa com ele, entendeu? Tive a humildade e aprendi a batida da bola que ele queria. Não é que eu queria. Ele falou, você vai bater na bola do jeito que eu quero. E eu tinha um dom. Então, quando você tem um dom, você quer uma coisa, você consegue fazer aquela coisa. Então, como eu já tinha o dom de jogar futebol, falei, professor, eu tô aqui para aprender. Falei, vem aqui, garoto. E ficava treinando comigo, com o Cafu, vários jogadores, o Ronaldão, que tinham uns defeitos. O Tele corrigiu o defeito, porque ele sabia que nós tinha potencial. Lá na frente, ia dar resultado para o São Paulo e para ele que é treinador também. Então o Tele, além de ser treinador, era visionário, ele tinha visão. Hoje eu não sei se o treinador tem isso. É isso que está a dificuldade do futebol brasileiro. Será que ele está corrigindo o jogador? Ou se ele está falando que o cara é craque já? E eu tinha sido artilheiro do Rio Branco, da A2, com 14 gols. Era para mim falar o quê para ele? Ah, você tá louco, rapaz? Eu não sei cabecear, não sei chutar. Eu fiz 14 gols na A2, eu fui artilheiro do campeonato, eu fui revelação do campeonato da A2. Hoje será que o jogador tem essa humildade? Ou ele vai falar pro treinador, não preciso treinar, não preciso cruzar, não preciso disso. Ah, acabou o treino, eu vou embora. Eu não preciso fazer finalização, eu já sei finalizar. Aonde isso? Entendeu? Então eu não sei como que tá o futebol hoje, porque tá difícil. Os jogadores estão sumindo do Brasil e ninguém tá percebendo. Tá buscando lá na Europa. Na minha época, aonde buscava atacante? Tinha atacante de sobra. Hoje não tem mais. É verdade. Tá trazendo lá de fora. O Macedo, eu analisando durante a sua longa e vitoriosa carreira, você dentro do campo, você nunca foi centroavante. Apesar que não tinha nenhum problema para jogar mais enfiado. Você pisava na área com muita qualidade. Mas a sua preferência era vir um pouco mais de trás, é o chamado segundo atacante, e para você era sempre bom ter um atacante pivô, jogando na sua frente para abrir espaços. Pelo menos eu sempre vi dessa forma, inclusive com a facilidade que você tinha para cair para os lados, tanto na direita quanto na esquerda. Como é que você se situa taticamente se você estivesse jogando hoje? Qual seria a real qualificação e posição do Macedo na atual realidade do futebol? Eu era o atacante pelas beiradas, né, que fala hoje, né, aquele atacante pelas beiradas que eu precisava do pivô, que nem você falou. Por quê? O pivô chamava a atenção do zagueiro, abria espaço, porque eu era muito habilidoso e tinha velocidade. Então, quando eu abria espaço para mim, ficava fácil para me filtrar na área adversária e fazer até a jogada para o atacante. Até o Washington, o Luiz Fabiano, né, consagrei eles na ponte, dei várias assistências para eles fazer gol,
Até o Nelson Batista falou pro Washington uma vez, né, no vestiário, que você não entra no bastidor, mas o Nelson uma vez falou, ó, Washington, aquela bola que o Macedo tocou para você tocaria pro Macedo? O Macedo tinha condições de fazer o gol e ele te serviu. Quanta assistência o Macedo te dá? O Luiz Fabiano também, quanta assistência eu dei para ele na Ponte Preta? Até ele fala comigo, fala, pô, Macedo, jogador igual você não tem mais. O Raí, no São Paulo, o Miller, o Giovani ligou para mim da Grécia, vem aqui para mim ajudar, pelo amor de Deus, que ele jogou comigo no Santos. Quanta assistência eu dei para ele no Santos? Entendeu? Então era aquele jogador que eu fazia gol e ainda dava muita assistência, entendeu? Para os atacantes, entendeu? Então é como você falou, eu gostava do atacante, mas hoje eu jogava como atacante, a pergunta que você perguntou, eu jogava como o Bruno Henrique, atacante pelas beiradas. Tá, e o seu filho? Como é que tá ele na carreira? A gente sabe que ele é profissional, centroavante. Como é que tá o desenvolvimento de carreira dele? Tá jogando? Que time que ele tá? Como é que tá o seu acompanhamento com relação ao seu filho? Então, o Lucas Macedo, meu filho, ele estava jogando na Portugal, num time abaixo da 3ª divisão. Aí ele fez 10 gols lá no Campeonato Europeu e deu 7 assistências lá. Foi 3 vezes melhor jogador da rodada. Aí surgiu uma oportunidade para o Japão. Contrato de 3 meses agora, no final da temporada da Europa. Aí ele foi para um time da 2ª divisão do Japão, que é o Kofu. E aí ele não conseguiu jogar porque tinha 5 estrangeiros. Mas a minha ideia, eu tô até querendo falar pro Marquinho, que ele é um bom jogador, atacante, hoje igual ele, com a técnica que ele tem, eu ia pedir pro Marquinho dar oportunidade para ele na Ponte Preta. Você tá falando, até ia conversar com o Marquinho sobre isso. Se dá uma oportunidade para ele na Ponte Preta. Porque ele é um atacante muito forte, ele é muito rápido e tem bastante velocidade. Ele é até mais rápido que eu. Ele fez teste no Japão lá até de 100 metros, ele ganhou do japonês, pra você ver. No teste 100 metros, então ele é muito rápido. E a base dele foi muito boa. E o Palmeiras, né, o Palmeiras profissionalizou ele com 16 anos, mas na verdade o Palmeiras atrapalhou a carreira dele com 18 anos, que eu levei ele pro Marítimo em Portugal, em 12 jogos lá ele fez 9 gols, aí o Marítimo subiu profissional, como eu não peguei o direito de formação, o Palmeiras não liberou ele e queria dinheiro para liberar ele, quando ele tinha 18 anos. Aí eu não consegui levar ele continuar lá no Marítimo, em Portugal. Então isso aí tá bom um pouco, mas agora ele tá bem. Aí eu tenho que conversar com o Marquinhos Berlim para ver se traz pra Ponte Preta aí. Qual que é a idade? Agora, ele chegou agora do Japão. Qual que é a idade dele, ô Macedo? Qual é a idade dele? 26 anos. 26 anos, atacante. E ele é centroavantão estilo Washington ou ele é um segundo atacante estilo Macedo? Não, ele é estilo Washington, Luiz Fabiano, forte. Ele fez 10 gols na Europa. Você sabe que jogar na Europa não é fácil, né? E ele fez 10 gols lá na Europa, lá na temporada agora. E aí tinha um monte de time em Portugal ligando pra ele. Aí ele preferiu ir pro Japão, para esse time da 2ª divisão do Japão. Mas 3 meses aí ele chegou lá, já machucou. Já ficou 20 dias tratando. Olha aí. Entendeu? Mas aí ele recuperou, ficou lá, mas não pôde jogar porque tinha 5 estrangeiros. Aí só pode jogar 5. Mas eu ia pedir pro Marquinho Eberlin dar uma oportunidade para ele. Eu tô querendo ligar pro Marquinho. Eu acho que você deve ligar. O Marco Eberlin gosta muito de você. Foi um momento mágico da Ponte, né? 2 semifinais. Uma de Campeonato Paulista em 2001, aquele jogo dramático, né? Contra o Botafogo. A Ponte estava com o jogo na mão, Botafogo de Ribeirão. Acabou cedendo um empate com aquele pênalti no final. E também na Copa do Brasil houve a troca de treinador, né? O Nelsinho foi pro São Paulo. Posso contar uma história desse jogo aí? Claro. Pode contar, pô. É importante ouvi-lo. Rapaz, nós tava ganhando de 3-1 esse jogo. 3-1. E eu tava com o zagueiro do Botafogo. Sabe o que ele falou pra mim dentro de campo, cara? Eu nem acredito que a gente saiu fora daquela final. Ele falou, Macedo, 38 minutos. Ele falou, Macedo, já era. Você está na final. Falou desse jeito pra mim. O zagueiro do Botafogo falou. Eu não lembro o nome dele agora. Até esse dia eu vi ele falou, pô, mas aquele jogo lá foi fantástico, hein? Aí ele falou, Macedo, 3-1, já eles estão na final. Aí, o Nelson Batista perguntou pra mim, Macedo, porque eu era um cara já experiente, já tinha ganhado muito título. O Nelson falou, Macedo, como você tá? Eu falei, eu tô bem, professor. Falou, fica no volante. Aí eu fiquei no volante. Por quê? O volante não podia sair pro jogo.
Eu marquei o volante 3x1, faltava 7 minutos. Falei, beleza, vamos marcar, não tomar gol, nós estamos na final. Aí o Mauro, que era o auxiliar técnico, falou pro Nelsinho me tirar. Não, tira o Macedo. Eu falei, Nelsinho, eu tô bem. Se você quer me tirar, eu saio. Aí eu saí. Aí, eu acho que foi, não sei qual transmissão que estava sendo feita, perguntou pra mim. Falei, não, nós estamos na final. Eu ainda falei, cara, poxa, até minha vergonha, nós estamos na final. Aí entrou o Delmer, o atacante. Não sei se você lembra do Delmer, o atacante. Sim. Delmer. Ele entrou e não fez a mesma função que eu. Ele deixou o volante jogar. Ele entrou querendo atacar. 3x1, pra que atacar 3x1? Você tem que se defender, porque você tá com o jogo ganho. Vamos jogar no contra-ataque. Aí ele entrou, deixou o volante sair jogando. Aí eles empataram 3x3. Nossa, aquele dia eu fiquei muito nervoso, cara. Histórias da bola. Ô, Macedo, aliás, se você tem mais histórias aí da sua passagem na Ponte, histórias de bastidores, o ouvinte sempre gosta de saber aquelas histórias que pouca gente sabe. O que você pode contar pra gente? Acredito que você tenha várias histórias, né? Rapaz, na sua passagem pela Ponte. Tem uma história da Ponte, não sei se você lembra desse jogo, no Brasileiro. Nós tava perdendo 3x0, acho que o Atlético Mineiro, primeiro tempo. Não sei se se lembram, porque eu sempre quis recordar assim as coisas. Mas eu acho que é isso, 3x0 tava perdendo pro Atlético Mineiro. Dentro de casa. O Nelsinho Batista que era o treinador. Aí, nós entramos no vestiário, tudo cabeça baixa, né, cara? Todo mundo, Piá, eu, Osh, todo mundo, Pitbull, todo mundo assim, cabeça baixa, com vergonha na cara, cara. Nosso time é bom pra caramba, pô. Nós tá vendo o Campeonato Brasileiro, tomando 3x0 em casa. O que tá acontecendo com o time, né? Aí o Nelsinho, todo mundo cabeça baixa. Aí o Nelsinho Batista entrou dentro do vestiário, pegou um copo d'água, jogou aquele copo d'água no chão, cara, espirrou água na cara de todo mundo. Aí nós falou, cara, todo mundo quieto. Aí o Nelsinho falou assim, Pitbull, caralho, você é o Malesse. O Regis falou. Como é que ele falou? Pitbull, que Pitbull? Pitbull, caralho, você é o Malesse. Você tá fazendo... Lesse. E o time virou, assim, né? Seu Osto. Quem você pensa que você é, seu Osto? Você chegou aqui, seu Osto. A bola bateu na sua canela. Agora você não toca a bola pra ninguém, seu Osto. Nossa, no vestiário. Aí o Piá, aquele jeitão dele, que o Piá é meio maluco. O Nelsinho tá certo. Vai ter que voltar lá virar esse jogo. É uma vergonha. E não sei o que, dentro do vestiário. Você acredita que nós voltamos lá e viramos o jogo 4x3? Eu tô vendo aqui, ó. Brasileiro de 2001, 12ª rodada. O Atlético vencia por 2x0. 2 gols do Euler, né? Daí a Ponte teve um pênalti. Foi pro vestiário perdendo e virou o jogo 4x3. Foi realmente um jogo emblemático, né, Macedo? Sim, esse jogo foi. Rapaz, o Nelsinho bravo pra caramba. Nossa, muito bravo. Eu queria que você repetisse o que ele falou pro Pitbull. Ele falou assim, Pitbull, cara, você é o Malesse. Você não tá fazendo nada dentro de campo. E o Regis regalou o olho pro Nelsinho, cara, muito engraçado. E o Regis ficou quietinho, né, claro. O olho dele assim. E sobrou até pro Washington. Sobrou pro Washington, você é Washington, você pensa que você é quem? Você não toca a bola pra ninguém, seu Washington. Você chegou aqui na Ponte Preta, seu Washington, a bola bateu na sua canela. Ô Macedo, eu fui fazer um jogo em Curitiba, Ponte Atlético Paranaense, no estádio Joaquim Américo, né? Hoje é a arena, né? Hoje é a arena lá do Atlético Paranaense, mas lá sempre foi um caldeirão, né? Tem aquele caveirão que os caras levantam lá, é uma cabeça, um crânio humano assim gigantesco. Precisa uns 20 caras para levantar, não é bandeira, é uma caveira mesmo, a cabeça de uma caveira. E o Atlético lotou lá a Arena da Baixada, mas estava um inferno aquilo, já era um estádio moderno depois da reforma na época, e foi uma quarta-feira à noite, eu estava lá em loco, na cabine, aliás, garçom, uniformizado, trazendo um monte lá de comes e bebes para igualzinho aqui, Macedo, igualzinho. Aqui tem dia que nem água os caras estão servindo. E aí aquela mordomia toda e a Ponte tomando um sufoco, mais um calor do Atlético Paranaense, e daqui a pouco trabalhou uma bola rápida atrás e meteram em quem? Macedo. Pelo lado direito de ataque, o Atlético tinha subido as linhas e o Macedo pegou 2 de mano. Limpou os 2, fez a diagonal e botou na rede. 1-0 para a Ponte, calou a arena, calou a torcida do Atlético, que é uma das
mais barulhentas do futebol brasileiro. E depois o Atlético tentou pressionar, mas a Ponte ficou com a bola. O seu gol foi já no segundo tempo e a Ponte ganhou lá de 1-0, um resultado improvável. O Atlético tinha um timaço. Você lembra desse jogo? Não, lembro sim, foi um jogão. Vixe, esse jogo aí foi um jogo que marca, né, a história da Ponte Preta aí no Campeonato Brasileiro também, né, cara? Porque a Ponte, naquela época lá que a gente tava aí, todo mundo respeitava a Ponte, né? Todo time tinha respeito pela Ponte, né? E eu creio que a Ponte vai chegar de novo, né? Eu creio que a Ponte vai chegar, como o Guarani também. É time que tem que estar na primeira divisão, né? Porque revela muitos jogadores, né? Então não merece estar na Série B do Campeonato Brasileiro, não. Pelo nome que o Guarani tem, que já foi até campeão brasileiro, né? E a Ponte também já revelou de cá vários craques aí. Então eu acho que a gente tem que torcer aí mesmo. Eu tava torcendo pro Guarani subir também agora, que merece, né? Campinas, uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, né? Merece ter um time da primeira divisão, né? E eu creio nesse ano 2024 aí, tanto a Ponte como o Guarani, se Deus quiser fazer um bom trabalho aí para subir a primeira divisão. E qual foi o jogador mais engraçado que jogou com você no mesmo time? Seu mais palhaço. Mais engraçado, cara? Puta, mano. O Ronaldo Fenômeno, cara, era muito engraçado, cara. Ixi, quando ele era menino, né? Que eu joguei com ele no Cruzeiro, só dava risada no quarto com ele, cara. Muita resenha o Ronaldo Fenômeno. Só contava piada, gostava de ficar peidando no quarto. Falava, pô, Ronaldo, ficar peidando no quarto, cara, vai tomar no banho, pô. Sabe? Mas você de sacanagem, molecão, 17 anos. Ah, não foi eu não. Falei, pô, não foi você, caramba. Pô, vai sair não, cara. Pô, sacanagem. Você jogou com os caras... É cascar pro bico, né, cara? Ô, Macedo, você jogou com os caras bons, hein? Assim, né? Cada um peido, não tem como. Ô, Macedo, isso daí que você falou agora, eu tenho a seguinte tese. Quando a gente está só em dois e alguém faz isso daí que você falou agora, não dá para mentir, né? Se tem 3, aí você fala, não, peraí, precisa apurar quem cometeu o crime. Agora, se tem só 2, um sabe que não foi ele, né? A não ser que tiver com algum problema no escapamento, entendeu? Agora, um sabe que não foi ele, só sobra um, e o outro fica falando que não foi ele. É muito cara de pau, né? Não, e o Paulo Roberto falava que era ele, né? Ele mentia ainda, o Ronaldo era cara de pau. Ele mentia, foi eu não. O Paulo Roberto, foi você sim, Ronaldo, foi você sim. Ele não, foi eu não. Aí nós cascava o bico, né? Ele ria também. Porra, aí nós começava todo mundo a rir, né? Só tá ali entre amigos, né, cara? O cara tentando esconder, é aquilo que você falou, assim, só tem ali, não tem como esconder. Fica difícil. Bom, deixa eu liberar o Macedo. Mais alguma pergunta, Tigrão? Fica à vontade. Não, eu queria agradecer muito ao Macedo, uma entrevista espetacular, né? Claro que o Macedo tem o jeitão dele, muito autêntico, e falou aí algumas coisas não muito convencionais, mas programa ao vivo é assim mesmo, mas a pureza do Macedo, a honestidade, a bola que o Macedo jogou, cobre tudo isso daí, tudo se dilui diante da grandeza do Macedo dentro de campo e do ser humano que ele é, né? Esse cara bacana, descontraído, um ser humano legal, um cara que sempre cuidou da família, que se preocupa aí, tá vendo, ó, com a carreira do filho. E tomara que dê certo. Tomara, a Ponte tá precisando de atacante. Quem sabe o Lucas Macedo aporta aí no estádio Moisés Lucarelli e, né, desanda a fazer gols aí, e seria a reencarnação do século XXI do Macedo, que brilhou tanto com a camisa da Ponte. De minha parte, estou satisfeito, e essa resenha com o Macedo, nesse praticamente encerramento do ano aqui para nós, né, Bolis? E sim. Fecha aí com chave de ouro. Mas eu queria que ele falasse de novo o que o Nelsinho falou pro Pitbull. Ó, Tigão, você gostou da resenha, né, cara? É que no bastidor ninguém vai saber disso, né, cara? Que aconteceu ali dentro do vestiário, que a coisa é culta ali do jogador. Mas nem fala pra fora. Mas agora já foi, já acabou, né? Mas o Nelsinho chegou e falou assim, Pitbull, caralho, você é uma Alesse, não tá jogando nada. Sensacional, grandes histórias. Aliás, são muitas histórias. Eu já tive
É um prazer conversar com o Macedo fora do ar, já participou aqui conosco da Rádio Bandeirantes, em Campinas, em outras emissoras, e esse cara, como o Tigrão disse, autêntico, simples e tem uma história gigantesca no futebol. O ouvinte teve uma noção aí, os caras que o Macedo contou, que atuou, né? E realmente foi uma carreira sensacional do Macedo. Macedo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, espaço sempre aberto para você, por nos atender nesta reta final do ano, que você tenha um 2024, um ano bastante iluminado, de muitas conquistas para você e toda a sua família. Valeu, Macedo! Valeu, obrigado, Deus abençoe a todos aí, e um feliz ano novo para todos aí, que Deus abençoa, né, porque nós temos um 2024 diferente aí, sem guerra, né, que a gente venha ter paz, né, que venha pedir muita paz nesse mundo, paz a Israel também, né, que é a cidade santa lá, né, que a gente venha pedir, orar muito por Israel, que a paz venha reinar sobre o Brasil, que 2024, que o ser humano venha ter mais respeito, né, um pelo outro, que eu acho que o respeito é tudo. Quando você tem respeito, não tem cor branco, não tem preto, não tem azul, não tem amarelo, o mundo seria outro. É isso. Valeu, Macedo, um grande abraço. Macedo participou conosco aqui do Esporte em Debate. São 18 horas e 42 minutos. Eu tenho um recado da Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Então mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e a segurança de todos. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muito mais aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro.
Campeonato Brasileiro da Série C de 2016. Aqui é semifinal. O Bugre pegou o ABC de Natal. Primeiro jogo em Natal, o segundo seria no Brinco. O Guarani já tinha subido. O jogo do acesso foi contra o Asa de Arapiraca. Aqui o Bugre lutava para ir à final e conquistar o título. Mas lá em Natal, o Guarani perdeu feio. ABC 4, Guarani 0. E no dia 23 de outubro de 2016, o jogo da volta, o Bugre precisava golear. O Guarani com Leandro Santos, Lennon Ferreira, Leandro Amaro e Gilton, Auremir, depois Maurício, Evandro, depois Alex Santana e David, depois Regis. Regis, um lateral que veio do Luverdense. Fumagalli e Pipico, depois Eliandro e o técnico Marcelo Chamusca. O ABC de Natal com Edson no gol, Felipe Souza, Léo Fortunato, Cleiton e Alex Juan, Anderson Pedra, Felipe Guedes, depois Michel, Erivelton e Lúcio Flávio, depois Márcio Passos, Jones Carioca e Caio Mancha e o técnico Geninho. Olha, com 8 minutos de jogo, o zagueiro Leandro Amaro faz 1-0 Guarani. Aos 25 minutos, o Fumagalli de falta 2-0. Aos 32, o atacante Jones Carioca do ABC expulso, ABC com 10. 41 minutos, o meia Lúcio Flávio, o melhor do ABC, é substituído. Veio o segundo tempo, o Bugre tinha que golear. Aos 3 minutos, Fumagalli faz 3-0, um chute na entrada da área, cruzamento de Gilton. Aos 9 minutos, o quarto gol, Fumagalli, chute próximo da pequena área, cruzamento de Pipico. Aos 31, o quinto gol, o meia Alex Santana, que pertencia ao Inter de Porto Alegre, mas estava no Criciúma, 5-0. Aqui o Bugre já estava passando para a final, mas aos 35, mais um gol. Pipico, que veio do Macaé, 6-0, e o Guarani ia à final do Brasileiro da Série C. O público foi pequeno, 3.237, poucos acreditavam, sendo que 1.771 pagantes e 1.466 não pagantes. 23 de outubro de 2016, Guarani 6, ABC 0, o Bugre foi à final contra o Boa Esporte e acabou perdendo o título, mas subiu para o Brasileiro da Série B. E aqui a ficha técnica da Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, o Esporte em Debate. Olha, duas informações antes do boletim da Ponte Preta. O Vladimir Catarino já está na área para participar novamente. Regis, o Guarani acaba de confirmar a renovação de Regis, renovação de contrato até o final de 2024. Quem está no YouTube tem a imagem da postagem. O meia Regis ampliou seu vínculo com o Guarani e agora defenderá o clube até dezembro de 2024. E uma outra informação, uma informação proveniente, essa também é nova, hein? Uma informação proveniente que o CH acabou me passando aqui do jornalista Rogério Scarione, que acompanha o Coritiba, jornalista paranaense, de que o zagueiro Márcio Silva, 22 anos, foi emprestado ao Guarani. O Guarani, claro, ainda não confirma. Antes de ser emprestado, o jogador teve o seu contrato estendido com o Coritiba, que agora vai até o final de 2026. Neste ano, o Márcio disputou a Série B pelo Botafogo de Ribeirão e teve destaque na competição. Foram 32 jogos, sendo 30 deles como titular. Então o Guarani deve anunciar aí nas próximas horas o acerto com o zagueiro Márcio. Vamos com o Vladimir Catarino. Antes do Vladimir, deixa eu dar um recado aqui da Sudeletro. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e também de hidráulica. Então visite a unidade de Campinas. Fica na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e também ao sábado, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Um abraço aqui pro Edson de Souzas, parabenizando pela entrevista, assim como também o nosso amigo ouvinte, o Pelezinho da Favela.
parabenizando pela entrevista com o Macedo que agora há pouco falou aqui conosco. Legal demais. Muito obrigado ao ouvinte que está interagindo conosco. Voltamos com o Vladimir Catarino, agora atualizando tudo sobre a macaca. Oi, Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que segue mantendo contatos, conversando com jogadores e empresários, na tentativa, claro, de reforçar o elenco para a disputa tanto da Série 1 do Campeonato Paulista. Aliás, a Ponte voltando à elite do futebol estadual, depois de conquistar o título do Campeonato Paulista da Série 2 nesta temporada, e também a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, onde, claro, o torcedor ponte-pretano espera uma campanha muito melhor daquela que foi feita nesta temporada, quando a equipe escapou aí da possibilidade de rebaixamento na última rodada. Exatamente para fazer campanhas melhores nas competições, a Macaca está buscando reforçar o seu elenco, Bolis. A diretoria tem interesse na contratação do argentino Hernán Toledo, ele que é do Deportivo Maldonado do Uruguai, é meia, já recebeu sondagem para ser emprestado até o fim da Série B, ou seja, na próxima temporada. O Hernán Toledo, que já passou por diversas equipes da Argentina e também jogou fora do continente sul-americano, né? Jogou no futebol espanhol e também no futebol italiano. É um jogador que interessa a Ponte para a próxima temporada. Em outra frente, a Macaca agora trabalha na permanência do Gabriel Santiago. Já está encaminhado aí a permanência, né, o acerto para a permanência do Gabriel Santiago. Inclusive o Brigatti pretende usar o jogador de uma maneira até diferente no Campeonato Paulista do que aquela forma que foi utilizada nos poucos jogos que o Gabriel Santiago fez na Série B. A Ponte que já confirmou a renovação de contrato do Elvis e também do Ramon Carvalho, e agora quer garantir a permanência do Gabriel Santiago. Ainda existem muitas dúvidas, muitas lacunas a serem preenchidas no elenco ponte-pretano. O time se reapresenta no próximo dia 2 de janeiro, terça-feira da próxima semana, quando inicia efetivamente a preparação para o Campeonato Paulista. A estreia vai ser diante do Mirassol, o primeiro jogo da Ponte Preta, jogando em casa no dia 20 de janeiro, um sábado à noite. Eu quero convidar você, torcedor ponte-pretano, a mais uma vez visitar o portal Carlos Batista. Lá tem todas as informações, detalhes do planejamento da Ponte Preta para a próxima temporada. E você vai ter uma matéria também que fala sobre a permanência do Elvis, que passou por conversa com o Brigatti, reajuste salarial e metas para renovação automática também para a temporada 2025. Detalhes da Ponte Preta, detalhes do Campeonato Paulista, você encontra sempre no portal Carlos Batista. Lá você tem tudo resumidamente, mas de forma muito bem explicativa. As informações da Ponte, Bolis. Primeiro compromisso, dia 20 contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Esporte em Debate. Boa, valeu, Vladimir Catarino. Já vamos debater a Ponte. Potente, sustentável e muito resistente, com luminárias e projetores da Nova Light. Você conquista iluminação profissional brasileira certificada e ainda economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores da Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Então, quer garantir retorno de investimento? Escalhe a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura muito mais, ainda não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse Nova Light com 2 Vs, novalight.com.br. Nova Light. Vamos falar um pouquinho sobre a Ponte Preta. Já tem historinhas do Campeonato Paulista na voz de Edu Pinheiro. Tigrão, eu começo com você. Tá pintando um gringo na área aí, ó. O Hernán Toledo, jogador que é argentino, tem 27 anos e rodou, mas jogou por times conhecidos como Vélez Sarsfield. Jogou também no Lanús.
teve um empréstimo na Fiorentina, da Itália, Las Palmas. Passou pelo Estudiantes e o último time, o Deportivo Maldonado, no qual ele tem contrato desde 2016. Meia, argentino. Será que é uma boa, Tigrão? O que você acha? Olha, eu não tenho, assim, uma opinião formada a respeito do jogador, mas o currículo dele é bom. Ele é um jogador ainda jovem, ele tem 1,80 m e 27 anos, né? É um meia, tem uma passagem aí, como você acabou de dizer, por equipes importantes do futebol, não só da América do Sul, como da Europa. E eu gosto desse tipo de tentativa, né? A gente sabe que a adaptação é importante, a gente sabe que a questão, às vezes, do condicionamento físico do jogador, como é que é o comportamento do jogador, é uma série de variáveis que precisam dar encaixe para o cara chegar e dar certo. Mas, a princípio, veja, um cara que está num time importante do Uruguai desde 2016, são 7 para 8 anos, né? 7 para 8 anos. Não é pouco. E esse Deportivo Maldonado, ele está toda hora aí frequentando Sul-Americana, Libertadores, não é time dos mais tradicionais do Uruguai, mas é um time emergente. Ele pode até ser antigo e tal, mas ele não é um time da cena uruguaia como o Nacional de Montevideo, como o Peñarol, né? Não é um time com esse grau de divulgação, de fama e de conhecimento, mas é um time que nos últimos anos está toda hora na cena futebolística de destaque do continente sul-americano. Então, eu não tenho acompanhado a carreira do jogador. Não posso dizer, não, é um avião, é um cara que arrebenta, resolve o problema. Mas um meia de 1,80 m, experiente, mais jovem, de 27 anos, eu acho que dá para a gente esperar aí, de alguma maneira, que a transação saia só da especulação e passe para materialização, e aí fazer uma análise um pouco mais detalhada. Mas a princípio, a mim agrada e eu gostaria que a Ponte conseguisse fechar. E para você, CH, o nome nesse momento é de Hernan Toledo, argentino, 27 anos, o meia. Inclusive a Ponte já abriu negociação com este atleta. Estava vendo aqui, o último time antes do Deportivo Maldonado foi o Estudiantes, um time conhecido da Argentina, mas ele jogou pouco. Foram poucas partidas como titular, foram poucas partidas, mas tem aí uma experiência não só no futebol argentino, estava jogando no Uruguai, como na Espanha e também na Itália, viu, CH? Não conheço o jogador, Bolis, não dá para fazer nenhum tipo de análise enquanto não realizar aí uma pesquisa. Não é um jogador, olha que eu acompanho o campeonato argentino, uruguaio, pelo menos não assim como acompanho o campeonato brasileiro, mas eu sempre estou dando uma corujada no uruguaio, no paraguaio, no campeonato argentino, nada que me chamasse atenção. De qualquer maneira, vou pesquisar com um pouco mais de tranquilidade para ter até uma opinião caso aconteça o negócio. Não posso avalizar nem reprovar, porque ele tem até um currículo que chama atenção. Você ficar hoje 2, 3, 4 anos no mesmo clube, isso significa alguma coisa, mas não é determinante, pelo menos para mim, para dizer, olha, esse cara pode resolver o problema da Ponte ou não. Eu não conheço o atleta, Boris. Aliás, só lembrando, e ele está no Deportivo Maldonado já há bastante tempo, já rodou bastante, sim, mas ele é de nascimento argentino. Isso, argentino. Olha, eu fiz um levantamento, aliás, quem passou esse levantamento foi o Vinícius Abarca, aqui da TV Bandeirantes, sobre o elenco atual da Ponte. Claro que isso vai mudar, a Ponte no dia 2 acaba se reapresentando, a chegada de reforços, mas nesse momento, Pedro Rocha e Luan para o gol, laterais Luiz Felipe, João Gabriel, que vai disputar a Copa São Paulo, e o Jean Carlos, que se recupera de uma cirurgia, zagueiros Matheus Silva Castro e Edson, meias Amaral, Felipinho, Leonaldi, Elvis, Ramon Carvalho, Fraga e o Gabriel Santiago, atacantes Gé e Polvidiero. Este é o elenco, né? Vamos considerar assim o elenco atual da Ponte
para o início de trabalho. Repito, jogadores chegarão, mas nesse momento este é o elenco com a saída de jogadores como Kaique França, Fábio Sanches, Pablo Diego, mas o Elvis permanece, o Ramon Carvalho permanece, o próprio Gabriel Santiago, que sairia, mas acabou renovando o seu contrato, mas evidentemente que a Ponte carece de reforços em todas as posições e isso inevitavelmente acabará ocorrendo em relação a Macaca. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Como é que é? Chimichurri! De novo, Tigrão. Chimichurri! Calma, Tigrão. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Agora são 19h02. Responde na lata. Eu avisei os comentaristas que hoje o Na Lata seria antecipado, nada de deixar pro final. Daí os caras vão lá, ficam só na espreita, na expectativa. O programa não terminou, mas o Na Lata foi antecipado. Vamos lá, CH e Tigrão, eu começo com o CH. O jornal El País divulgou os finalistas ao Prêmio de Rei da América. Os indicados foram John Arias e Germancano, ambos do Fluminense, Luiz Soares do Grêmio e De La Cruz, que disputou a Libertadores pelo River Plate e recentemente foi anunciado pelo Flamengo. Para você, CH, para quem você daria o prêmio? Luiz Soares. E você, Tigrão? Luiz Soares. Dos clubes da Série A, qual foi o time que mais teve jogadores no departamento médico na temporada de 2023? Contando todos os campeonatos disputados. Eu vou repetir, dos clubes da Série A de 2023, qual foi o time que mais teve jogadores no DM nesta temporada? Contando todos os campeonatos disputados. Vamos lá, Tigrão, chuta um time aí. Essa é difícil. Atlético Mineiro. E aí, CH? Tenho a mínima ideia. Eu vou saber isso. A produção também tá de brincadeira, né? São Paulo. Tá vendo, produção? Olha aí, ó. Sobrou para produção. Olha, o Tigrão bateu na trave, não foi o Atlético, mas o América Mineiro. Time que caiu, foi rebaixado. 56 jogadores em 70 jogos. Logo atrás vem o São Paulo. Então o CH também bateu na trave. 55 baixas em 31 jogos. E na terceira colocação, o Goiás. 54 jogos fora em 72 oportunidades. Daqui uns dias a produção criativa como vai perguntar para os pobres comentaristas, vítimas, sofrem bullying toda a tarde aqui. Sei. A produção vai perguntar quantas vezes, naquelas horas, naqueles momentos, o Batista botafogou em 2023. Olha, e para fechar o Na Lata, Fortaleza anuncia retorno de Moisés após 9 meses no futebol mexicano. Atacante marcou 2 gols em 19 jogos pelo Cruz Azul. Moisés, aquele mesmo ex-Ponte. Tigrão, você acha que o Fortaleza acerta, ou o Moisés, no caso, acertou em retornar ao Lion? Eu acho. Aliás, o Moisés foi o jogador mais caro comercializado na história do futebol do Nordeste. E, pelo visto, não se adaptou muito bem ao México, dando bem fisicamente, é um grande reforço e é um ídolo da torcida do Lion. E para você, qual a sua opinião, hein, CH? A minha opinião sobre o retorno do Moisés, acho boa. Tá bom jogador, funcionou lá. Tanto é que acabou, né, enchendo os cofres do Fortaleza, que vende e depois empresta. É um negócio maluco, né? Precisa conhecer esse empresário aí, competente. Mas, tecnicamente falando, o Fortaleza acerta.
É isso aí, então este foi o Na Lata antecipado de hoje, são 19h05. Olha, quer receber o ano novo em grande estilo? O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante é o lugar ideal para reunir a família, os amigos, o time de futebol, a empresa, aniversário e muito mais. Deixe todo o serviço por conta do Ponto 10 e aproveite a confraternização. Atendimento de qualidade, um espaço amplo e agradável, além de um ambiente climatizado. Saboreie as melhores refeições, pratos à la carte, variadas porções, frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados e tem ainda rodízio de pizza com mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também pizza de sorvete. Bebidas variadas e cervejas geladíssimas. Chopps, vinhos, drinks, coquetéis especiais, além de uma grande variedade de sucos e muito mais. Então agende pelo WhatsApp, é o 19, o código de área 97410 6068, 97410 6068. Fale com o João Dias e ganhe um super desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, no Centrão de Campinas, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Só para repercutir, CH e Tigrão, Regis, Guarani anuncia a renovação de contrato até o fim de 2024. Acerta a diretoria bugrina em renovar o contrato com o jogador, CH? Isso é uma pergunta difícil de ser respondida, viu? Porque a gente cravou aqui, fizemos, né? A gente, pelo menos os três comentaristas comemoraram muito o acerto do Regis em 2023 e no campo não virou. Seja por esse ou por aquele motivo, não virou. Tanto é que ele virou reserva do Bruninho, que não é da posição. Foi adaptado ali, foi bem, inclusive. O que esperar do Regis? Eu espero que o Guarani esteja sabendo o que está fazendo. E Humberto também. Ele sabe jogar futebol, eu não estou discutindo isso. Só que em 2023, a maior decepção que o Guarani teve em termos técnicos foi o Regis. Espero que em 2024... a coisa seja absolutamente diferente. Torço para isso. Regis é um cara muito sério, mas eu não consigo responder para você se o Guarani acerta ou erra. Eu espero que esteja certo, mas certeza eu não tenho, não. A iminente chegada do Márcio, aliás, você que me passou aqui as informações através da imprensa do Paraná, é uma boa para o Guarani, é um bom zagueiro? Bom zagueiro. Acho que é no nível desses que o Guarani tinha. Depende muito do parceiro dele. Isso eu costumo dizer bastante. Um parceiro depende do outro, um zagueiro depende do outro. Né? Então o Guarani precisa ter dois caras firmes aí. Espero que consiga contratar, espero que consiga construir uma defesa confiante. É um cara que sabe jogar futebol. Acho que está no nível daqueles que o Guarani pode contratar. E a sua opinião, Tigrão, sobre a renovação com o Regis e também com a provável chegada do zagueiro Márcio para defender o Guarani? Bom, com relação ao Regis, eu só consigo responder essa pergunta com a parte cronológica do Regis. Se for o Regis do Guarani em 2022, acertou a diretoria. Como que a diretoria vai saber, né? Se o Regis jogar o que jogou em 22 no Guarani, acertou a diretoria, em cheio. Se for o Regis de 2023, a diretoria marcou toca porque o Regis não jogou. E aí não tem como saber, só botando o cara para jogar. É bem verdade que em 2023 ele teve alguns problemas muito sérios, muito tristes na sua vida pessoal e particular. Isso deve ter interferido, é um extracampo que não depende do jogador, as coisas aconteceram e claro que refletem no desempenho profissional. Então, se for aquele Regis que justificou todo o interesse do Coritiba, de levá-lo para lá, de fazer uma proposta do tamanho que fez, eu acho que a diretoria acerta, mas o Regis não pode ser esse jogador ausente dentro do campo, esse jogador às vezes apático, que nós vimos no ano de 23. Aí fica difícil justificar a permanência dele. E quanto ao zagueiro, que também é do Coritiba, e que... o Márcio, que disputou aí a Série B pelo Botafogo de Ribeirão, eu, nas vezes que vi, gostei. É um zagueiro grande, que se posiciona bem, xerifão,
eu acho que é uma boa contratação. Feliz ano novo a todos e que 2024 seja repleto de realizações e alegrias, saúde e paz. É o Carlos Matozinho, sempre simpático conosco, de Itatiba. Alô, Matozinho, um grande abraço para você. Pois não, Tiger? Um abraço para o Carlos Matozinho, que está praticamente todos os dias aí com a gente, na belíssima Itatiba. Itatiba parece Europa, cara. Parece a parte boa da Europa. Ô, Bolis, só para fazer uma correção aqui, eu fazendo uma autocorreção, retificando, mandando um abraço para o Edmilson Garcia, que está lá no Paraguai, acredito que esteja no Paraguai, nos ouvindo. Sim. Eu falei aqui do Chay, que está sendo cogitado aí para vir para o Guarani, de uma boa temporada dele em 22 no Botafogo. Na verdade, ele foi muito bem por lá, aliás, foi uma das alavancas do acesso do Botafogo em 21. É 2021, né? Que foi a pandemia, isso. Isso. 22, ele esteve no Cruzeiro, que aliás subiu, né, em 22, mas o Chay não jogou, não brilhou, foi mais ou menos um jogador no nível técnico, assim, sem muito brilho, que nós vimos esse ano no Ceará. Só para retificar, que eu tinha dito Botafogo 22, né? Mas na verdade foi 2021, 22 Cruzeiro. Então ele vem, para não deixar passar batido aqui e passar a coisa direitinho para os nossos ouvintes, ele vem de 2 temporadas sem brilho. 22 Cruzeiro e 23 no Ceará. Ainda assim, eu acho que é um jogador que, se tiver motivado e afim, com tesão de jogar futebol, se vier, vai ajudar. Um abraço pro Carlão, Boles na zaga, Ponte perdeu Tomás Caíque, Thiagão, Sanches saíram e Matheus Silva machucado. Nem Arthur para improvisar tem, vai precisar contratar no mínimo 2 e titulares, senão o goleiro não aguenta. Um grande abraço. Valeu, Cardão, grande abraço para você, todos que estiveram participando, estão participando, interagindo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. É o seguinte, vamos com as pautas do dia, que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Temos 1 minuto para cada. Começando com você, CH. 3 temas, ó. O Cuiabá acerta a contratação do volante Guilherme Madruga, Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro, que agora tem no seu elenco os 3 últimos craques do Brasileirão, Hulk, Scarpa e Paulinho, e o Manchester City, que acertou a contratação da jovem promessa argentina Cláudio Echeverri, pagou 134 milhões de reais, foi destaque no Mundial Sub-17. Qual tema você escolhe para comentar, CH? Quero comentar essa contratação do jovem promissor atleta meia argentino, o Cláudio Echeverri, ou Echeverri, 134 milhões de reais. Cada vez mais cedo as nossas joias, os nossos jogadores estão indo para o futebol europeu. Cada vez mais cedo. 17, 16, 15. Muitos jogadores jogam na Europa há tanto tempo que a gente nem viu jogar e nem sabe que ele estava numa categoria de base. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse cara joga muito, não é? É uma das promessas do futebol argentino para o futuro. É que dentro do futebol brasileiro, falando no nosso quintal aqui, se algo não for feito, né, esses jogadores começarem ou continuarem a serem negociados tão cedo assim, cada vez mais eles vão se desenvolver no futebol europeu, enfim, nos clubes que estão contratando, e nós aqui cada vez mais pobres em termos de estrutura de campeonato, em revelações para o futebol do time principal. Não sei de que maneira, mas isso teria que ser mais observado, para que existisse uma trava para os jogadores saírem só depois dos 18 anos. De qualquer maneira, está sendo negociado. Sorte a ele, a legislação é diferente no futebol argentino, é problema deles, mas cada vez mais cedo eles estão indo embora e isso é extremamente preocupante. E o Echeverri joga demais, Boris. É isso aí. CH, diante da sua participação, do seu comentário abalizado de muita propriedade, dentro do limite de tempo, eu vou te liberar. Um grande abraço, até amanhã no Nossa Área, amanhã não estará conosco no Esporte em Debate, então até 2024, CH. Muito obrigado, um grande abraço a todos, sempre aqui o nosso agradecimento mais sincero pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pelas críticas,
Esperamos em 2024 realizar mais um bom trabalho a serviço do rádio para o nosso cliente, que é o nosso ouvinte. Um grande 2024 para todo mundo. Grande abraço, Boris. Boa noite. Valeu, um grande abraço. Tigrão, qual tema você escolhe? Cuiabá, Gustavo Scarpa no Galo ou a contratação do Cláudio Etcheverry por conta do Manchester City? Quero falar da volta do Gustavo Scarpa, que é aqui da região. Ele é de Hortolândia, é um grande jogador. Teve uma passagem muito boa pelo Fluminense, melhor ainda pelo Palmeiras, né? Foi para a Europa, muito valorizado, acabou não conseguindo, pelo menos nesse pequeno espaço de tempo que ele esteve atuando no Velho Mundo, ele não conseguiu reeditar as grandes atuações que ele teve, especialmente no Palmeiras, né? Gustavo Scarpa. Teve na Grécia, teve na Inglaterra, primeiro na Inglaterra, depois na Grécia. E não conseguiu se firmar. Acho que estranhou um pouco o estilo, a parte tática, que é muito mais exigente. Ele que é um jogador extremamente criativo, que não tem muito posição fixa. Às vezes é meia, às vezes é um atacante de beirada, às vezes vem buscar a bola aqui atrás e desce organizando o time. É um jogador que eu reputo como acima da média. E o Atlético Mineiro, para mim, traz um grande meia, jovem ainda, e uma curiosidade, né? O Atlético Mineiro tem os 3 craques do Campeonato Brasileiro dos últimos 3 anos. 21, o Hulk, pelo próprio Atlético. 22, o Scarpa, pelo Palmeiras, que justificou, inclusive, a contratação dele pelo futebol europeu. E em 23, o Paulinho, que jogou uma barbaridade, foi o craque do Campeonato Brasileiro também pelo Atlético. Ou seja, o Atlético teve o craque do Campeonato Brasileiro em 21 e 23 e traz agora o craque do Campeonato Brasileiro de 22, só que pelo Palmeiras. Ele tem 29 anos e retorna da Europa depois de uma temporada, né? Curta, muito curta. Acho que não recebeu as oportunidades que deveria ter merecido. Teve algum problema lá de adaptação e volta e tem tudo para ser a grande estrela da companhia do Galo Mineiro para 2024. Sensacional, Tigrão, eu também vou te liberar mais cedo, penúltimo programa do ano. Um grande abraço e até amanhã, Tiger. Grande abraço, Bolis, parabéns aí pela condução do programa e até amanhã, se Deus quiser. É isso, na sequência do Pinheiro, historinhas do Campeonato Paulista. Meus amigos da Bandeirantes, trocado Leandro Bolis, 1970. Vamos aqui nas historinhas de Campeonato Paulista. A Ponte no Paulista não foi bem assim, porque em 69 a Ponte subiu, todo mundo sabe, foi campeã o que é hoje a Série A2, um time que tinha como base garotos feitos em casa, goleiro Wilson Quiqueto, lateral direito Nelson Batista, o zagueiro Samuel, o zagueiro Dagoberto. A Ponte tinha o Manfrini, que veio da base do Juventus para a base da Ponte, de cá, em começo, mas já se espontando. Deixa eu ver o que mais. Aqui tinha o Adilson, ponta esquerda, tinha o Ailton Lira, que era reserva, mas depois que foi um grande meia, e somado aos experientes, o Teodoro, volante, que tinha jogado na Ferroviária, no São José, o Alain, que veio do São Paulo, o Santos, o Santinho, que infelizmente faleceu ontem, e aqui rendemos as homenagens. O Santinho também veio de São Paulo, aliás, já tinha jogado no São Paulo, tinha jogado no 15, e veio de fora. O Santinho que depois foi para a Portuguesa, o Santinho que acabou residindo aqui em Campinas quando terminou a carreira e trabalhou muito tempo na Ponte, na base da Ponte, inclusive foi campeão juvenil em 1981, que Deus o tenha. Somado à experiência do Roberto Pinto, que era o pensante do time. Roberto Pinto veio do Botafogo de Ribeirão Preto para a Ponte. Já tinha jogado no Vasco, muito experiente, o sobrinho de Jair Rosa Pinto. Jair Rosa Pinto, que jogou no Vasco, no Palmeiras, foi um grande jogador, estava na final da Copa de 50 no Maracanã, contra o Uruguai, aquelas coisas todas. Então o time, garotos, os experientes, e deu no que deu. A Ponte subiu em 69, depois de ter ficado praticamente uma década, a Ponte ficou na segundona com grandes caravanas da torcida, um sofrimento danado. E chegou 70, vai começar o Campeonato Paulista?
Não foi bem assim. Porque os grandes clubes queriam começar o campeonato depois da Copa do Mundo no México. Depois da Copa. Então a federação, para movimentar os clubes do interior, fez o Paulistinha. Mas era classificatório para o Campeonato Paulista. Não é assim. Você disputa o Paulistinha e depois vai para o Paulistão. Não. Disputaram 12 equipes do interior disputaram. Apenas 5. Eram 5 vagas. Esse é que é o problema. O Guarani foi o campeão desse Paulistinha aqui. E a Ponte ficou no rebolo. Ficou no rebolo com o Paulista de Jundiaí. A Ponte não foi bem. Tanto é verdade que nessa trajetória, nesse Paulistinha, o Zé Duarte, que era o técnico de 69 que a Ponte foi campeã, aqui o Zé ele foi demitido. E o Cilinho voltou para a Ponte. E nesse rebolo, a Ponte terminou em 4º lugar, empatado com o Paulista e com o São Bento. O São Bento ganhou do Paulista 2-0 e o São Bento se classificou. E sobraram Ponte e Paulista. E no dia 30 de maio de 1970, o jogo foi no Palestra Itália, era partida única, o mando era da federação. Não podia ser em Campinas e nem em Jundiaí. E a Ponte, ela entrou com Pivete, Nelsinho Batista, Samuel, Geraldo Spana e Santos, Teodoro de Cá, Alain, Manfrini, Nelson Oliveira e Adilson, técnico Cilinho. A Ponte não teve o goleiro Wilson Quiqueto e não teve o zagueiro Dagoberto, que estavam machucados. E o Cilinho deixou o Roberto Pinto no banco, porque o Cilinho tinha brigado com o Roberto Pinto. Isso quem me contou foi o Peri Scheibe no seu estacionamento, lá na Costa Aguiar. Não tem mais o estacionamento, o Peri que mora em Souzas. Então o Peri chegou para o Cilinho e falou, não, mas você vai levar o Roberto Pinto. E o Cilinho não queria nem levar o Roberto Pinto. Mas aí o Peri falou, não, Cilinho, eu sou o diretor de futebol, por favor, você me respeite. Leva o Roberto Pinto. O Cilinho, sisudo também que era, levou o Roberto Pinto. Muito bem. Começa o jogo, o Paulista faz 2-0 com 19 minutos. Gols de Nenê e de Mazinho. E aí vem o intervalo. E no intervalo, o Cilinho coloca o Roberto Pinto. Ele tira o zagueiro Geraldo Spana para colocar o meia Roberto Pinto e ele recua o volante Teodoro para a zaga. Olha só o que ele fez. E aí, meus amigos, vem o segundo tempo com 8 minutos. O Dicá marca o primeiro gol, a 12 minutos o Dicá empata e a 17 minutos o Manfrini marca o terceiro gol. A Ponte virou em 17 minutos, 3-2, se segurou com isso e com esse resultado, no dia 30 de maio de 1970, a Ponte carimbava o seu passaporte, aí sim, para o Campeonato Paulista, que começou depois da Copa do Mundo no México, em que o Brasil conquistou o tricampeonato. Aliás, a Copa do Mundo começou no dia seguinte a esse jogo aqui, Ponte Paulista. E a Ponte depois conquistou o vice-campeonato em 70, numa campanha sensacional, atravessou todo o primeiro turno de forma invicta, inclusive ganhou do Santos na Vila por 2-1. Foram grandes momentos, grandes vitórias, ganhou a Taça dos Invictos do jornal A Gazeta Esportiva, que estava de posse do Guarani. Tirou do brinco para subir no Majestoso. Foi aí que aconteceu aquele jogo fantástico entre Ponte e Santos, no dia 16 de agosto de 1970, o maior público na história do Majestoso, que a gente sempre vê aí, inclusive agora na internet, o Majestoso, antes do jogo, abarrotado de gente. Foram 40 mil pessoas, foi a invasão que aconteceu no Majestoso. E com esse vice-campeonato, a Ponte depois foi convidada para o Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato brasileiro da época. E eu até perguntei uma vez para o Peri, por que a Ponte não jogou em Campinas? No Roberto Gomes Pedrosa, quando o mando pertencia à Ponte, os jogos eram no Palestra Itália. E aí o Peri, ele pegou e me respondeu que a CBD, naquela época era CBD, depois que virou a CBF, CBD, Confederação Brasileira de Esportes, é que a CBD não queria dar aspecto interiorano no campeonato, porque todos os jogos eram realizados em capitais de estado. Então, Campinas, se fosse aqui, seria a única cidade do interior a receber um jogo aí do Roberto Gomes Pedrosa. Bobeira da época. E a Ponte pagou
muito caro por isso, por não jogar no Majestoso. É isso aí. A importante vitória da Macaca sobre o Paulista, se não fosse isso, não teria ido para o Campeonato Paulista e não teria acontecido esses grandes momentos em 1970. Historinhas do Campeonato Paulista, aqui na nossa querida Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Paulistão 2024, os grupos são esses. Grupo A tem a Portuguesa de Desportos, o Santo André, Ituano e Santos. O grupo B, Ponte, Guarani, Água Santa e Palmeiras. Grupo C, Inter de Limeira, Mirassol, Red Bull Bragantino e o Corinthians. E grupo D, Botafogo de Ribeirão Preto, Grêmio Novo Horizontino, São Bernardo e o São Paulo. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam, como há muito tempo tem sido assim o regulamento do Paulistão, e duas equipes de cada grupo se classificam. Depois, na classificação geral, ao término da 12ª rodada, os dois últimos serão rebaixados para a Série A2, e isso, repito, na classificação geral. E um detalhe, não vai ter esse ano o torneio do interior. Não tem. Terminou. Quem se classificou, se classificou. Vamos lá, primeira rodada essa, 20 de janeiro, sábado, 17h15, Red Bull Bragantino e Água Santa, 18 horas, Botafogo e Santos em Ribeirão Preto, 20 horas no Morumbi, São Paulo e Santo André, 20h15 deste sábado, 20 de janeiro, Majestoso Ponte Mirassol. Repito, 20 horas e 15 minutos. No domingo, dia 21, 16 horas, 2 jogos.
Novo Horizontino e Palmeiras e São Bernardo e Ituano. E às 18 horas deste domingo, 21 de janeiro, mais 2 jogos. Limeira, Inter e Portuguesa de Desportos e Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Vai começar a Copa São Paulo semana que vem, dia 3 de janeiro, a Ponte vai ficar em Tanabi, é o grupo 1, e o Guarani vai ficar em Tupã, é o grupo 9. Então no dia 3 de janeiro tem Tanabi Ponte, 1 da tarde, imagina o calor. E o Guarani também, joga 1 da tarde, dia 3 de janeiro, Tupã e Guarani. No grupo do Bugre tem também o Atlético Goianiense e o Operário Ferroviário do Paraná. E no grupo da Ponte, além do Tanabi, Vila Nova de Goiás e o Atlético Gloriense, de Glória, Gloriense, Atlético Gloriense do Sergipe. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. De volta aqui na Rádio Bandeirantes, reta final do Esporte em Debate, para agradecer a sua participação conosco. Estivemos hoje com os comentários do Carlos Henrique, o CH, também de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão, repercutindo as últimas informações de Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta visando a temporada de 2024, além de uma entrevista muito bacana com Macedo. Macedo esteve participando conosco. Muito obrigado, então, mais uma vez, a sua participação neste penúltimo programa do ano de 2023. Amanhã tem mais. A partir das 11h30 tem o Nossa Área, com a apresentação do Carlos Henrique. Às 12 horas, meio-dia, na tela da Band, os donos da bola. E às 17 horas vamos estar juntos mais uma vez para o último programa, para o último Esporte em Debate deste ano de 2023. Então, eu espero você. Até amanhã, agradecendo a nossa equipe técnica, você ouvinte da Bandeirantes. Na sequência, você fica com a Rede Bandeirantes. Até a próxima!